Mix, você ouviu o Mix Acústico aqui na Rede Mix de Rádio, só com as versões diferentes para você começar bem o dia na Rede Mix de Rádio. Acústico, o Mix Acústico, de volta às 8h40 da noite. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Na sexta-feira à noite, a festa não para aqui na Mix. Os DJs que estão bombando no Brasil e no mundo agora vão comandar a programação. Dub Dogs. Fala galera, aqui é o Lucas e aqui é o Marco. Nós somos o Dub Dog. Vem curtir com a gente, esquentar esse final de semana. É a Dog Party. Esquentando o seu fim de semana. Os hits que você ama. Dub Dogs apresenta Dog Party. Das sextas-feiras, a partir das 11 da noite, aqui na Mix. CYM 941, Mix Guaratinguetá, emissora integrante da rede Mix de Rádio, 106.7. A partir de agora, Jornal da Mix. Informação, estação de serviço, entrevista e os fatos que são notícia no Brasil e no mundo. Mira Notícia. Apresentação: João Vitor, Berto Couto, Marco Macho. Agora são 6h mais 4 minutos. Muito bom dia, João Vitor. Bom dia, Beto Couto. Bom dia, Marco Baracho. Hoje, dia 19 de maio do ano de 2023, uma sexta-feira. Tudo o que você precisa saber para começar bem o seu dia está aqui no Jornal da Mix. Uma equipe de profissionais preparados e muito bem informados com tudo o que acontece na cidade, na região, no país e no mundo. Prepare-se, porque a partir de agora você confere as manchetes que estarão na mira da notícia nesta edição. Manchetes. Jornal da Mix. 6h mais 4 minutos e meio, preparados. Começamos esta edição com as manchetes da cidade e da região. O Jornal da Mix recebe hoje o presidente da Câmara de Guaratinguetá, vereador Pedro Sanini. Vamos fazer uma atualização do Legislativo Municipal. Prossegue até o próximo domingo a 13ª Festa do Arroz na Colônia do Piauí. Neste domingo haverá a corrida de rua Super 6K do Buriti Shopping e, com isso, algumas vias de Guaratinguetá ficarão interditadas das 7 às 11 horas. Jacaré resgatado em Guaratinguetá ainda aguarda para ser solto na natureza. Estão abertas as inscrições do vestibular da FATEC para o segundo semestre em 2023 em Guaratinguetá. Secretaria de Saúde realizará o dia D de vacinação contra a gripe no próximo dia 27 de maio. Polícia Militar Ambiental apreende mais de 50 gados em situação de maus tratos em Taubaté. Operação da Polícia Federal investiga a organização de crime ambiental em Ubatuba e Cruzeiro. Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão em operação contra pornografia infantil no Vale. Caminhão com carga pega fogo após colisão na Dutra em Cruzeiro. Embraer fecha acordo para a venda de até 8 jatos em negócio de 635 milhões de dólares. Trabalhador morre ao sofrer queda de 12 metros de altura em indústria de Jacareí. Campos do Jordão registra a quarta menor temperatura do país e amanhece com geada. 1 em cada 4 pessoas sem plano de saúde procura laboratórios particulares para realizar exames na região do Vale. Prefeitura de Lorena conclui reforma da Praça do Rosário. Desatualizado, o Tribunal de Contas do Estado aponta obras paradas ou atrasadas, mas boa parte estão entregues ou em finalização na região do Vale. Prefeito de Cruzeiro tem 3 contas rejeitadas pelo TSE. Não perca sua hora. Agora são 6h mais 6 minutos. Repita. 6h06. Vamos aos destaques nacionais e internacionais. Você está ouvindo o Jornal da Mix, na mira da notícia. Desemprego sobe em 15 estados e no Distrito Federal no primeiro trimestre de 2023, diz IBGE. Câmara rejeita a articulação política para salvar Delanhol. O único senador da rede, Randolph, decide deixar o partido. Líder do governo no Congresso ainda não informou para qual sigla pretende migrar. Votos do PSOL e rede sobre a regra fiscal irritam o governo. TSE multa Mara Gabrilli, Zambelli e Flávio Bolsonaro por fake news
votos contra Lula. Toffoli é internado com Covid. A assessoria diz que ele passa bem. Valor médio do Bolsa Família bate recorde, R$ 672,45 por família. CPMI do dia 8 de janeiro será instalada na próxima semana, confirma o presidente Pacheco. Supremo retoma o julgamento que pode mudar a regra sobre demissão. Corte voltará a analisar se portar drogas para consumo pessoal é crime. Maioria do Supremo Tribunal Federal vota para condenar Fernando Collor de Mello à prisão por corrupção. Bolsonaristas veem silêncio de Cid como recado para a delação. General relata em CPI ordem de Lula para prender golpistas após ataque. Alunos de letras da USP denunciam falta de professores. Curso de coreano corre risco de ficar sem docente. Lula vai discutir mudança climática e guerra na Ucrânia com premier do Japão. INSS terá cartão virtual que dará descontos em cinemas, shows, academias, viagens, diz governo. Brasil registrou 202 mil casos de violência sexual contra crianças e adolescentes de 2015 a 2021, diz boletim. O apresentador Faustão deixa o programa da Band após 1 ano e meio. Record e SBT negociam com ele. Presidente do Equador destituiu o parlamento. Essas e outras informações você confere a partir de agora aqui no jornalismo da sua rádio Mix FM. Mas antes, tem os destaques do esporte com ele, Beto Couto. Rodada do Brasileiro deste final de semana pode derrubar treinadores. Justiça bloqueia mais de 8 milhões de reais do Galo Mineiro por dívida com Ronaldinho Gaúcho. Enquanto a Argentina ainda comemora o título mundial, a logomarca da Copa de 26 foi lançada em Los Angeles nesta última quarta-feira. Lembrando que a próxima Copa do Mundo será em 3 países: México, Estados Unidos e Canadá. E o Mantiqueira está pronto para receber amanhã no Dario Rodrigues Leite a equipe do União Mogi. Já no Sub-20 teremos clássico no final de semana: Atlético Guaratinguetá e Mantiqueira. E a Fórmula 1 lá, o GP de Emília-Romagna foi cancelada por mau tempo. Essas e outras a partir de agora aqui no seu Jornal da Mix. Você está ouvindo o Jornal da Mix, na mira da notícia. Muito bem, agora são 6 horas mais 10 minutos. O melhor negócio na compra do seu automóvel está na Hyundai Soliva, que está com grandes promoções para este sábado. Aliás, hoje, sexta, e amanhã, sábado. Daqui a pouco a gente passa as informações para você. Confirmando 6 horas 10 minutos, muito bom dia a todos os nossos queridos amigos ouvintes. Estamos iniciando nesta manhã de sexta-feira mais uma edição do jornalismo aqui pela sua Rádio Mix FM. Como sempre, falando forte de Guaratinguetá para todo o grande Vale do Paraíba em 106,7. A partir de agora, você fica preparado para receber sempre a melhor informação logo nas primeiras horas da manhã. É um prazer ter você junto com a gente. Vamos juntos, participando, interagindo através do nosso WhatsApp, o 996356527. 996356527. Este é o WhatsApp para você interagir aqui conosco no jornalismo da Rádio Mix FM. Estamos também ao vivo, através das redes sociais, pelo Facebook. Lá também você pode nos assistir ao vivo. Por favor, curta a nossa página e compartilhe para que possamos chegar a mais e mais ouvintes e também a mais e mais pessoas. É um prazer ter você junto com a gente. Aqui já está tudo preparado. Espero que você tenha uma boa sexta-feira. 6 horas mais 11 minutos. O melhor negócio na compra do seu automóvel está na Hyundai Soliva. Cumprimentar aqui mais uma vez os meus companheiros, parceiros de todas as manhãs, João Vitor e Beto Couto. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Marco Baracho. Bom dia, João Vitor. Bom dia a todos os ouvintes fiéis das manhãs aqui na Mix. Hoje, 19 de maio, e nesta data, em 1743, Jean-Pierre Christin desenvolveu a escala de temperatura centígrada. Em 1905, Albert Einstein publicou a sua tese sobre a teoria da relatividade. Em 91, era aprovada nesta data, através de plebiscito,
a emancipação político-administrativa de Poti, que pertencia a Guaratinguetá. Hoje é o real dia do físico, Dia Mundial da Doença Inflamatória no Intestino e Dia do Defensor Público. Parabéns a todos os defensores públicos que estão acompanhando aqui o Jornal da Mix, João Vitor. Inclusive você, muito bom dia. Bom dia, Beto Couto, bom dia também Marco Antônio Baracho e também ao oceano de audiência da Rádio Mix FM 106,7. Falamos forte aqui de Guaratinguetá, para o sul de Minas e também para o sul fluminense. Bom dia, vamos juntos até às 8 horas da manhã com muita notícia, informação, debate e a sua opinião. Obrigado a você que está nos acompanhando já nas primeiras horas da manhã, seja pelo aplicativo do celular, aplicativo da Rádio Mix FM, seja pelo rádio da sua casa ou do seu carro. Muito obrigado pela carona, bom dia. No trabalho ou então pelo seu Facebook. Estamos aqui e vamos conversar até às 8 da manhã. Muito bem, são 6 horas mais 13 minutos. O melhor negócio na compra do seu automóvel está na Hyundai Soliva. É hora de você conferir junto com a gente o nosso Minuto de Sabedoria. Página número 50. Se tiver que discutir, faça-o com serenidade. Lembre-se que seu adversário tem os mesmos direitos que você de fazer-se ouvido. Ouça-o com a mesma atenção que gosta de receber. Não tumultue a discussão. Os direitos dele são iguais aos seus. E quem sabe, muitas vezes, a razão estará com ele. Então, discuta com serenidade e conquiste fama de sábio e de homem bem educado. Página número 50 do nosso livro Minutos de Sabedoria. Jornal da Mix, na mira da notícia. Mix. Daqui a pouco voltamos com o Jornal da Mix, na mira da notícia. Aposentados, pensionistas, quem você a festa. Alô, aposentado e pensionista, preste atenção nesta informação. Garantia do melhor empréstimo só quem tem mais de 20 anos no mercado. Sabe por quê? Porque temos as menores taxas de juros, cobrimos qualquer oferta da concorrência, temos o serviço leva e traz e a credibilidade do Mário da Bradesco Promotora, além das taxas imbatíveis do Bradesco. Precisando de empréstimo? Venha para o lugar certo. Venha para o Mário da Bradesco Promotora, na esquina do aposentado. Ou então ligue 3128-2222. Mix. Muito carinho e tradição. Exames com precisão. Cuidar de você sempre foi nossa missão. Cuidar de você. Laboratório Figueiredo. FG Laboratório, Matriz, Rua Monsenhor Filipe 325, fone 3132-4548 e também no Condomínio Central Saúde. Laboratório. Essa sua música pelo Twitter com a hashtag CFM Brasil. 26 de maio é o dia do sorteio do Plano Mútuo Magic Central. São brindes como frutas, liquidificador, batedeira, sanduicheira, aquecedor, aspirador de pó, mixer, churrasqueira elétrica e tanquinho. E para pagamentos efetuados até o dia 10 de maio, o sorteio será uma TV Smart 42 polegadas. No Mútuo Magic Central, com você em todos os momentos. Se inscreva no canal da Mix no YouTube. Rádio Mix 106,7 FM. Já pensou em andar sempre de carro zero? Conheça o plano Compra Certa Hyundai. O jeito mais fácil de conquistar o seu Hyundai 0 km. Funciona assim. Recebemos o seu usado de qualquer marca ou uma pequena entrada a partir de 20% do valor do veículo. Aí vem as parcelas reduzidas, até 50% menores que um financiamento tradicional. E uma parcela final, até 40% do valor do veículo. Ao final do plano, você tem duas opções: quitar a parcela final e ficar com o veículo, ou contar com a recompra garantida do seu veículo pela rede de concessionárias HMP, que é suficiente para quitar a parcela final e o saldo pode ser utilizado na entrada do seu próximo Hyundai. Um Hyundai zero. Viu como é fácil? Compra Certa Hyundai.
o jeito inteligente de andar sempre de carro zero. Consulte mais opções do Compra Seta no site hyundai.com.br. Puta Mix no Facebook. Facebook.com. Mix 1067. Atenção! O prazo para a declaração de imposto de renda acaba dia 31 deste mês. A declaração é obrigatória e você pode ter seu CPF suspenso. Fique atento. A assessoria contábil José Luiz Nunes acompanha você e sua empresa para que os impostos de renda sejam feitos de maneira correta e dentro do prazo. Assessoria contábil José Luiz Nunes. Fone 3133 5565. Trate com quem entende do assunto. Assessoria contábil José Luiz Nunes, em Guaratinguetá e região. Mix. É mega tá começando. É mega pra todo mundo. A mega farma é de bom. É mega nos preços bons. É mega no desconto também. Enquanto você precisar. Salva sua saúde primeiro. 4 lojas: Centro, Pedregulho, Jardim do Vale e JK. 106.7. Rota Seg, Zeladoria Patrimonial, empresa de segurança líder de mercado na região, portaria e recepção, zeladoria e limpeza e segurança patrimonial. A equipe Rota Seg é experiente, qualificada e treinada, através de planejamento estratégico para segurança e zeladoria e com certificação dos órgãos reguladores. Soluções para indústrias, shoppings, condomínios, residências, escolas, eventos, distribuição e órgãos públicos, atuando em São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Contato Rota Seg, Zeladoria Patrimonial, 12-9-7402-4064. Jornal da Mix, na mira da notícia. Compartilhar uma coisa legal com vocês, exatamente aos 19 minutos e 6 horas da manhã desta linda sexta-feira não tão fria. Ontem à noite eu entrei no Instagram. Até então eu tinha só Facebook, agora eu tenho também Instagram. E inclusive estou seguindo você, Marco Baracho, que legal. apareceu lá para mim e seguir, Marco Tem Baracho. o meu também. Beleza, então convido aqui os amigos do jornalismo da Rádio Mix FM, os nossos ouvintes, para me seguir também lá no Instagram, João.da-rádio. Olha, você vê que legal? João.da-rádio. É isso Legal. mesmo, é só me procurar lá no Instagram e você vai poder me seguir, acompanhar aí esses stories, as postagens. Eu vou entrar nessa também. Eu gosto mais de ficar observando, de ficar no Facebook olhando, mas vou entrar. Agora estou no Instagram, João.da-rádio. Me segue lá, tá bom? 6 horas, 20 minutos. Muito bem, olha, deixa eu dar uma dica para você que está querendo trocar o seu carro. Hoje e amanhã nós teremos o Super Feirão da Hyundai Soliva. Venha conferir as condições especiais somente hoje e amanhã, tá bom? A Soliva fica ali na Avenida Padroeira do Brasil, 680, em Aparecida. Tem os telefones para o contato, 3105-1659 e o 988-200418. Você fala lá com a Priscila e ela vai te dar todas as informações para você poder sair com o Hyundai novinho, novinho, novinho. Vale a pena, é uma marca super boa e sem dúvida nenhuma você vai acabar fazendo um ótimo, um excelente negócio na compra do seu Hyundai neste super feirão da Hyundai que acontece hoje e amanhã na Hyundai Soliva em Aparecida. Entre em contato, passe por lá para você fazer um test drive. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Olha, o jacaré que foi resgatado na última segunda-feira em uma propriedade no bairro Parque São Francisco, em Guaratinguetá. Por falar em jacaré e Parque São Francisco, deixa eu mandar um alô lá para o Lebrinha. Está aguardando para ser solto na natureza. Segundo o Ibama, o animal de mais de 2 metros de comprimento chegou sem ferimentos e em bom estado de saúde nos Setas, em São Paulo. O jacaré está sob cuidado dos profissionais do Ibama e será solto ainda nesta semana, em uma área própria para ele, em contato com a natureza. O local de soltura não será divulgado pelo órgão por questões de segurança. Portanto, na expectativa
do jacaré voltar ao seu habitat natural. Vamos aguardar. Viajou de Guaratinguetá, São Paulo? Ah, de Guaratinguetá a São Chique Paulo. esse jacaré. Exatamente. Legal. Muito bem, 6 horas mais 22 minutos. Vamos aqui trazer para os nossos queridos amigos, para que eles possam participar com a gente, dar as suas opiniões a respeito de uma matéria que está aqui no G1 e que eu acho que é uma matéria um tanto quanto polêmica. Diz aqui a manchete: STF, Supremo Tribunal Federal, pauta julgamento para decidir se porte de drogas para consumo pessoal é crime. O Supremo Tribunal Federal pautou para a próxima quarta-feira, dia 24, o julgamento para decidir se o porte de drogas para o consumo próprio é crime. O caso começou a ser julgado em 2015, mas acabou sendo paralisado após um pedido de vista do ministro Teori Zavascki, que inclusive já morreu. Teori morreu em um acidente aéreo em 2017. Com isso, o ministro Alexandre de Moraes herdou o processo. Moraes liberou o caso para julgamento em novembro de 2018. Até agora, 3 ministros da Suprema Corte votaram pela descriminalização do porte de drogas para uso pessoal. Como o caso tem repercussão geral, o que for decidido pela Corte terá efeito em todas as ações que tramita na Justiça do país. O ministro Gilmar Mendes é o relator do caso. Ele votou pela inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas, que prevê pena para pessoas que comprarem, guardarem, transportarem ou portarem drogas para consumo pessoal. Gilmar Mendes votou pela aplicação de sanções administrativas para estes casos sem punição penal. Os ministros Roberto Barroso e Edson Fachin seguiram o relator pela inconstitucionalidade do artigo 28, mas limitaram o voto ao porte de maconha. Na pauta do STF, o item é o 4º na ordem para o julgamento em plenário da sessão, que começa na próxima quarta-feira. Os companheiros querem comentar a respeito desse assunto? Fique à vontade. Olha, para tentar esclarecer ou talvez mesmo elucidar o nosso próprio comentário e também o entendimento do nosso ouvinte, eu gostaria de trazer aqui um trecho, antes do nosso comentário, da fala, um trecho bem curto, cerca de 1 minuto, da fala do ministro Barroso, há 7 anos atrás, quando o Supremo Tribunal Federal estava julgando pela primeira vez, ou já pela segunda vez, que me parece que há 7 anos, Marco, já havia sido uma retomada. Agora é a segunda retomada deste julgamento. E o ministro Barroso, ele tem uma fala bastante contundente a respeito deste assunto. Vitor, na solidão das suas noites, beber até cair desmaiado na cama, isso pode parecer ruim, mas não é ilícito. Se ele fumar meia carteira de cigarros entre o jantar e a hora de ir dormir, isso certamente parece ruim, mas não é ilícito. Pois digo eu, o mesmo deve valer se ele, em vez de cigarro, fumar um baseado entre o jantar e a hora de ir dormir. Então, essa é a fala do ministro Barroso. Se o cidadão bebe até cair desmaiado e depois dorme, pode parecer ruim, mas não é ilícito. Se ele fuma meia carteira de cigarros entre o jantar e a hora de dormir, pode parecer ruim, mas também não é ilícito. O mesmo deveria se aplicar se ele, ao invés de fumar meia carteira de cigarro, fumasse um baseado. Eu acompanhei uma entrevista, Beto, do ministro Luiz Roberto Barroso, lá no Conversa com o Bial, e ele falou sobre essa ideia que ele tem. Resumindo, trocando em miúdos, ele disse o seguinte, Marco, que é simpático a ideia que foi aplicada no Uruguai, onde o uso da maconha, da cannabis, cocaína e crack fora de história, ok? Da maconha foi liberado para o uso recreativo, como já é também em outros países, em Portugal, na Espanha, na Irlanda e também em alguns estados dos Estados Unidos, como por exemplo no estado do Colorado, no estado também da Carolina do Norte. Então, a gente observa que há uma tendência dos ministros do Supremo Tribunal Federal entenderem que esse porte de drogas para consumo próprio pode não configurar crime.
Tudo bem, beleza, legal, beleza. Só que eu acredito, e volto mais uma vez bater neste assunto, que não é competência do Supremo Tribunal Federal. Isso deve ser legislado através das nossas casas legislativas, sendo os deputados federais e também os ilustríssimos senhores senadores. E depois, claro, uma sanção ou não do presidente da República. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal decidir uma coisa dessas. Eles estão legislando através de jurisprudência jurídica. A mesma coisa que eles, em determinado momento, vão fazer com o aborto, hoje estão fazendo com as drogas. Olha, quando a gente não consegue vencer um problema, a gente acaba se juntando a ele. Isso é complicado, né? Isso é difícil. A política contra as drogas precisa ser repensada, mas eu acredito que a liberação das drogas pode surtir um resultado ruim ali na frente, porque nós não podemos comparar o Brasil, o nosso desenvolvimento psicossocial, nós não podemos comparar com outros países. O Brasil é diferente. Então, eu tenho um pouco de receio, Beto. Eu discordo totalmente do ministro, porque todo mundo sabe que o cancro da sociedade atual são as drogas. E quando você libera, aí a coisa fica degringolada, principalmente na atual conjuntura. Eu acho que a sociedade brasileira, inclusive culturalmente falando, não está preparada para isso. Eu repito, não está preparada para isso, porque talvez num pronunciamento desse ele não tenha ninguém em sua família, ou algum conhecido, algum filho de amigo, alguma coisa que, nesse sentido, que seja viciado em drogas, mas que é o cancro do momento, ele não sabe o que é ter uma pessoa na família viciada, porque é complicado. Olha, eu tenho o maior respeito pelos ministros e principalmente pelo Barroso, por todo o seu conhecimento, pela forma como ele sempre faz as suas colocações, mas que me permitam discordar desta vez do ministro Barroso, por alguns aspectos que eu entendo. Ele fez aqui alguns comparativos que, na minha modesta opinião, são esdrúxulos. Porque, veja bem, você, no período noturno, como ele disse, né, você tomar álcool, você automaticamente mexe com o seu organismo e te coloca numa posição um tanto quanto diferente da sua tranquilidade normal se você não tomar nada de álcool. Aí ele faz um comparativo com o cigarro. O cigarro, se você fumar 10 cigarros, 20 cigarros em meia hora ou no período que ele colocou, também não vai mexer com o seu emocional ou muito menos com as suas atitudes. Vai mexer com o seu organismo, mas não vai tirar você do sério ou não vai tirar você de qualquer situação normal que você possa ter de raciocínio. Em contrapartida, eu confesso a vocês que eu nunca provei da maconha, então eu não posso dizer qual é o efeito que a maconha tem no organismo em relação à sua tranquilidade emocional. Mas acredito sim que você possa perder alguns aspectos do seu organismo no sentido da sua mobilidade. Não confesso, volto a repetir, que eu nunca provei, então não posso dizer qual é o efeito efetivo da maconha dentro do organismo, mas me parece que você fica um tanto quanto alucinado, talvez dependendo de cada organismo. Então são comparações esdrúxulas, porque o cigarro, embora ele faça muito mal para o seu organismo, ele não tira você do seu raciocínio normal. Agora, a bebida tira, a maconha tira. E um fato principalmente bastante primordial que eu entendo é que a maconha e o álcool são, sem dúvida nenhuma, as primeiras portas para que você possa chegar ao crack, à cocaína e outras drogas mais alucinógenas. Então, fazer um comparativo da pessoa que fuma uma carteira de cigarro para quem bebe uma garrafa de pinga ou álcool, sei lá, ou uísque ou cerveja, seja qual for essa bebida, e também o fato de você usar a maconha, eu acho que esse comparativo é um tanto quanto inadequado para se falar em relação à possibilidade que tenhamos, né, da regulamentação deste caso. Agora, por outro lado, é preciso também lembrar que hoje o fato de você ter uma quantidade pequena de entorpecentes para o seu uso pessoal, quando você é detido, nós não temos nenhum tipo de penalização mais forte nesse sentido. Você vai
ser autuado ali, vai ter exatamente uma determinação ali por parte do delegado, tal, vai assinar um termo circunstanciado e você vai acabar sendo liberado. Não sei, inclusive, o João pode até me ajudar, se essa pessoa que é pega com uma quantidade pequena para o seu uso, ela vai responder algum processo lá no futuro. Mas, de qualquer maneira, nós já temos hoje uma liberação de drogas. Porque se você é pego com uma quantidade pequena para o seu uso, você não é enquadrado como traficante e, consequentemente, não vai responder por esse crime. Então, eu não sei nem se hoje existe crime quando você é pego puxando um baseadinho de maconha ou uma quantidade pequena de drogas que esteja no seu poder. Agora, comparar, né, o potencial, né, de cigarro, de álcool e de maconha no organismo do cidadão é completamente esdrúxulo. Na verdade, o que o ministro quis dizer é que o que o cidadão faz dentro da casa dele é problema dele. Esse foi o cerne da questão. Mas É ele de não fuma só dentro da casa. Então, aí é que tá o É. X da questão. Onde vai o julgamento. Até essa fala do ministro Barroso, ela tem cerca de 8 minutos, eu achei demais, por isso eu coloquei só essa introdução, mas ele explica muito bem quais são as colocações em relação à comparação que ele faz com o Uruguai. Eu não tenho essa informação, não tive nem tempo de pesquisar, se no Uruguai deu certo, se deu errado, se foi para frente, se foi para trás. Sei que o governo que estava ao comando, que era o presidente José Mujica, usuário de maconha, todo mundo sabe, ele mesmo externou isso a todo mundo, um senhorzinho andava num fusquinha branco e ele que fez toda essa mudança na política de drogas do Uruguai. Também não conheço estados como Colorado, nem estados como a Carolina do Norte, lá nos Estados Unidos. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, vocês estão cobertos de razão. A sociedade brasileira não está preparada para este tipo de liberação. Eu fiz uma leitura rápida aqui enquanto vocês comentavam. O tetrahidrocannabinol, que é o princípio ativo da cannabis sativa e da cannabis índica, ele tem como princípio ativo o calmante. Então, o cidadão, por exemplo, que mata alguém na rua e depois justifica que estava sob efeito de maconha, é mentira. O cidadão que briga com alguém, que faz isso, que faz aquilo, dizendo que está sob o efeito de maconha, é mentira, porque o efeito da maconha é calmante. O cidadão fica cozido. Você já viu aqueles zeros à esquerda? Babando assim, o quê? Como é que é? É isso que a maconha faz. Ela corrói o cérebro do cidadão e ele vira uma banana. O princípio ativo que nós colocávamos aqui, que muda a percepção de realidade do cidadão, que faz com que o cidadão roube a televisão da casa dele para comprar droga, é a cocaína, é o crack. A maconha não faz isso. Mas, concordo também, o cidadão que está quieto na casa dele, de repente ele está na esquina, fuma um baseado de maconha. A probabilidade dele migrar para uma outra droga é absolutamente alta. É uma porta de entrada. Então, é muito complicado falar sobre liberação de maconha. Você fez uma pergunta jurídica aí que eu não sei responder. Antigamente, quem era pego com um cigarrinho de maconha, o famoso baseado, ele era levado para a delegacia e assinava um 12, ou seja, porque o Código Penal previa lá como usuário. Daí ficava registrado lá nos anais da polícia que o cidadão é o usuário. Hoje não mais. Hoje tudo é tráfico de drogas. Se levar ao pé da letra, 1 grama de maconha é tráfico de drogas. O que significa o tráfico? Levar, trazer e portar. Isso significa tráfico. Se eu tiver parado com um baseado de maconha no bolso, eu já estou traficando, levando ao pé da letra. Existem alguns policiais, e agora eu me arrisco em meu comentário, que não movem a máquina do Estado por causa de um cigarro de maconha. Se determinado local, um policial encontra um jovem que está matando aula para fumar maconha na rua, ele vai dar uma chamada de atenção no cidadão, eventualmente vai fazer alguma outra coisa, mas não vai botá-lo na viatura, levar para a delegacia, fazer boletim de ocorrência, deslocar delegado, fazer escrivão, tudo isso, tal e coisa. Então, concordo também contigo, porque já existe uma liberação velada em determinados pontos, em determinadas situações. Hoje a diferença que nós encontramos, e você colocou muito bem, basta você ter um cigarrinho de maconha, né, um baseado, você realmente está portando e traficando.
porque você está levando de um lado para o outro. E quem diria que, de repente, esse baseado que está no seu bolso pertence a você mesmo ou você estaria transportando para outra pessoa? Então, aí pode ter a característica do tráfico de drogas. Agora, o que é levado bastante em consideração para que a pessoa fique detida ou não é a quantidade. Essa é a diferença hoje que nós temos, tá? Agora, quando diz aqui a reportagem, não se relata apenas ao caso no uso de maconha, e sim de drogas. E aí são envolvidos outros tipos de entorpecentes que a gente sabe que acaba com toda uma situação familiar, pessoal, educacional de um povo. Então é preciso ter muito cuidado no que se vai resolver nesta questão, mas que hoje nós já temos uma certa liberação, entre aspas, do uso de drogas, isso todo mundo sabe que nós temos. Agora, volto a repetir, fazer uma comparação dentro do organismo de um cidadão, de um cigarro comum, né? O álcool ou um cigarro de maconha, existe uma grande diferença. Mesmo porque o que nós temos que levar em consideração é principalmente o propósito financeiro. Atrás do vício vem o quê? Vem aí as negociatas, as negociações que podem levar muitas pessoas à morte por disputas, até financeiras. Mas isso já acontece, né? A disputa por boca de fumo matam pessoas todos os dias, né? Esse é o crime maior que nós eu temos. não estou fazendo nenhum tipo de defesa aqui, embora eu também seja simpático ao ministro Barroso, mas com o perdão, você está distorcendo o que o ministro falou. Será? Foi muito claro o que ele disse. Beber até cair desmaiado pode ser ruim, ele admite que é ruim, mas não é ilícito. O cigarro é ruim, mas não é ilícito. A maconha também é ruim. E por que é ilícito? Eles se baseiam no artigo 5º da Constituição Federal, que é o famoso artigo 5º da Constituição, lá em determinado lugar, ele fala o seguinte, do asilo inviolável, a residência do cidadão, ninguém pode entrar lá dentro. Na interpretação do Supremo Tribunal Federal, isso se encaixa no asilo inviolável. Nós temos já quase uma maioria formada. Vamos ver como é que isso vai se comportar. Até porque vai ser uma mudança jurídica no Brasil bastante significativa. Pessoas que estão presas hoje, elas poderão ser soltas amanhã, se esse entendimento do Supremo Tribunal Federal realmente valer. Porque a lei, ela não retroage mas ela retroage sim para beneficiar o réu. Se for considerado que não é mais crime, todo mundo que está preso neste sentido vai ganhar a liberdade. Aí agora nós vamos precisar entender o seguinte ponto, que eu trago para discussão. Qual é o limite? 1 baseado? 2 baseados? 3 baseados? 4 baseados? 5 baseados? 10 gramas? 5 gramas? A polícia vai ter que andar com uma balança para poder ficar pesando agora, para saber se tem 5 gramas, se tem 10 gramas? Quais serão os parâmetros, né? Quais serão as regras objetivas para a real aplicabilidade dessa regra? Eu não sei atualmente. Como? Eu não sei atualmente qual a quantidade, mas antes, pelo que eu tenho conhecimento, era 100 gramas. Acima de 100 gramas, você entrava como traficante. Quem está acompanhando toda essa discussão também, mandando um abraço a todos, é o Cláudio Fagundes. Beleza, Pois é, o Cláudio é policial e ele tem experiência no assunto. Você fez uma colocação que é bastante prudente, no sentido, né, de que como nós iríamos fiscalizar caso fosse liberado, estamos falando especificamente da maconha, mesmo porque eu acho que é o assunto que vai ser maior debatido lá no Supremo Tribunal Federal, porque em relação às demais drogas, eu acredito que não deva ter nenhum tipo de aceitação por parte dos ministros da Suprema Corte. Em relação à maconha, aí fica, sem dúvida nenhuma, este questionamento. Mas a partir do momento que for liberado, eu acredito que não deva ter uma quantidade a ser colocada com essa pessoa, a não ser que ela esteja lá com um montante muito grande, né? Aquelas trouxas muito grandes de maconha, aí você pode até caracterizar o crime de tráfico de uma maneira diferenciada. Agora, tem um questionamento que é preciso fazer e temos que ir muito mais além. Não é só o fato dessa liberação, porque você colocou, e eu concordo daí com você, no que disse o próprio ministro, né? A bebida ou álcool você toma, é liberado, e aí você pode cometer qualquer tipo de ilegalidade também. Agora, o fato maior é um só. Você não se lembra disso, João? Eu talvez não, o Beto talvez não. Nós temos até um conhecimento maior pela nossa idade de que o cigarro comum, né?
Ele começou como uma forma de se aparecer. Porque antigamente as pessoas que começavam a fumar, elas eram influenciadas pelos artistas de televisão que apareciam nas novelas fumando aquele cigarro. Era bonito você fumar no passado. Uhum. Por quê? Não tinham ainda todo o conhecimento do mal que o tabaco faz no organismo da pessoa. Hollywood, né? Exato. Tanto é que de um tempo para cá houve uma proibição da propaganda do cigarro em todos os meios de comunicação. E um absurdo, E depois faziam cigarrinhos de chocolate já para Exato, incentivar a criançada. exato. E de um certo tempo para cá, de uma lei que foi, determinada e feita pelo o José Serra, no estado de São Paulo, não se pode fumar em qualquer lugar mais, né. Isso já deve ter passado inclusive para outros estados também, não acredito que sejam todos os estados da Federação Brasileira, mas em muitos estados nós já temos essa proibição de fumar em determinados locais. Muito bem, aí o que que acontece? Depois se descobriu que o cigarro, o tabaco, faz um mal tremendo para o organismo. E hoje é, sem dúvida nenhuma, um dos fatores maiores de risco para que você tenha doenças fatais. Agora, tem um detalhe: você, ao liberar talvez o uso da maconha, você vai incentivar as pessoas a também a aparecer, porque um vai olhar para o outro e vai comprar talvez o cigarro na padaria de maconha, né, o cigarro de maconha na padaria e vai fumar em determinados pontos. E aí você vai começar a demonstrar que aquilo talvez seja normal, seja bonito fumar. E a partir desse momento você vai ingressar na nossa sociedade muitos e mais pessoas que nem talvez tivessem pensado nisso e, consequentemente, estas pessoas terão também um caminho aberto, uma porta aberta para entrar em outras drogas que são muito mais alucinógenas do que a própria maconha. Então, eu vejo com muito receio, com muito perigo, o fato de uma liberação neste sentido. Em que pese, como você colocou, que a maconha não faça tão mal assim como faz as outras drogas. Mas, de qualquer maneira, é um caminho muito fácil para que você entre nas drogas. Porque a pessoa que começa a fumar a maconha, ela se acostuma, o seu organismo se acostuma e, consequentemente, ela vai querer mais. E o mais está onde? Está no K9, está na cocaína, está na heroína e outros alucinógenos, sem dúvida nenhuma. O próprio nome já diz, se droga fosse boa, não seria droga. Então, Beto, mas esse é um outro nome, porque os medicamentos que a gente toma também chama droga. Você não vê as farmácias que chamam drogaria, mas o que eu falei aí que a maconha não faz tão mal, eu entendi o contexto, mas faz mal sim, viu? Porque a liberação da maconha vai criar uma geração, uma sociedade grog, de pessoas que não tem lé com cré, entendeu? Que os neurônios das pessoas, a maconha queima os neurônios, entendeu? Que é o que traz a inteligência para o cérebro. Vai ser uma geração de Zé Manés. Essa maconha que é vendida aí nas biqueiras, em Guaratinguetá, Aparecida, Lorena, inclusive ontem teve uma grande apreensão de maconha em Lorena, nós vamos falar daqui a pouco, é cocô de vaca. Entendeu? É maconha misturada com mato, é produto químico, que essa galerinha fica fumando e acha que é o suprassumo, que é bonitinho, as menininhas adoram. A maconha mesmo, aquela que cresce em árvore lá, em iluminação e tal e coisa e tal, essa maconha é perigosíssima, porque o cidadão bota na boca e queima os neurônios, é capaz de ele ficar babando. Então, sim, é perigoso. Eu estou tentando procurar aqui, mas eu não estou conseguindo achar de forma objetiva como é que funciona o esquema de liberação da maconha no Uruguai. Eu sei que não pode fumar próximo a escolas, não pode ficar fumando, por exemplo, na praça. Foram liberados os clubes de cannabis, ou seja, se reúne todo mundo lá num determinado clube da cidade para fumar maconha. Foi liberado o plantio da maconha em casa, justamente para não incentivar que a pessoa compre na rua, que ela possa cultivar em casa. E os dados indicam, só que essa matéria não é atualizada, deixa eu pegar aqui, que a legalização da maconha no Uruguai diminuiu o tráfico de drogas, mas fortaleceu o mercado ilegal. Como é que você entende um negócio desse? Complicado. Diminui o tráfico, mas fortalece o comércio ilegal, mas o comércio ilegal já não é o tráfico? Aí eu também agora fiquei sem entender. Muito bem, deixa eu registrar aqui o nosso querido amigo Dr. Regis Humor, está aqui na nossa audiência. Bom dia, Obrigado, doutor. Um abraço para o senhor, tudo de bom, viu? Aqui o Zé Nilton interage conosco. Diga lá, Zé, bom dia para você. Ô, João Vitor, vocês estão entrando numa questão legal aí. A maconha, a droga, entre aspas, está liberada, porque antigamente
quando a gente ia pros bailinhos aí, quem gostava de fumar um cigarrinho, a polícia tinha a tal da geral. Certo? Todos sabem disso. Aí no baile da Sabato lá, além de nós ter que correr da família dos Polenga lá, os caras que gostavam de fumar um cigarrinho tinha que ser bem escondido, porque um cigarrinho ou 10 era preso do mesmo jeito. Pois é. Obrigado, ô Passinho, Zé Nilton. O Roger está dizendo aqui, João, é no mínimo contraditório. Se uma coisa é proibida, por isso, portar esta mesma coisa é crime. Ué, é incoerente, está dizendo aqui o Roger. A Adriana Jesus já está reclamando. Vocês não vão falar sobre notícias do dia? Adriana, notícia do dia. O Supremo Tribunal Federal está querendo liberar a droga no Brasil. Quer assunto mais importante do que esse? É verdade, sem dúvida. Daqui a pouco nós temos aqui outros assuntos, sem dúvida nenhuma. São 6 horas mais 47 minutos. Nós vamos a um intervalo e voltamos em instantes. Daqui a pouco voltamos. O Jornal da Mix. Na mira da notícia. Rota Seg, Zeladoria Patrimonial, empresa de segurança líder de mercado na região, portaria e recepção, zeladoria e limpeza e segurança patrimonial. A equipe Rota Seg é experiente, qualificada e treinada, através de planejamento estratégico para segurança e zeladoria e com certificação dos órgãos reguladores. Soluções para indústrias, shoppings, condomínios, residências, escolas, eventos, distribuição e órgãos públicos, atuando em São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Contato Rota Seg, Zeladoria Patrimonial, 12-97402-4064. 106.7 Mix. Serviço de monitoramento 24 horas. É com a Secure Alarmes. A Secure Alarmes tem 17 anos de mercado e é o serviço de monitoramento mais moderno da região do Vale. Isso porque só a Secure Alarmes tem o serviço de monitoramento integrado com o app para o seu celular, além de automações e muito mais serviços com tecnologia avançada. Ligue para o número 3157-3965 ou acesse securealarmes.com.br e contrate o melhor serviço de monitoramento 24 horas para o seu imóvel, com planos a partir de R$110. Secure Alarmes, segurança e tecnologia lado a lado. 106.7 Aposentados, pensionistas. Alô, aposentado e pensionista, preste atenção nesta informação. Garantia do melhor empréstimo, só quem tem mais de 20 anos no mercado. Sabe por quê? Porque temos as menores taxas de juros, cobrimos qualquer oferta da concorrência, temos o serviço leva e traz e a credibilidade do Mário da Bradesco Promotora, além das taxas imbatíveis do Bradesco. Precisando de empréstimo? Venha para o lugar certo. Venha para o Mário da Bradesco Promotora, na esquina do aposentado. Ou então ligue 3128-2222. Siga a Mix no Instagram, Mix 1067. Muito carinho e tradição. Exames com precisão. Nossa missão. Cuidar de você. Laboratório aqui. FG Laboratório, Matriz, Rua Monsenhor Filipe 325, fone 3132-4548 e também no Condomínio Central Saúde. Laboratório 106.7 26 de maio é o dia do sorteio do Plano Mútuo Magic Central. São brindes como frutas, liquidificador, batedeira, sanduicheira, aquecedor, aspirador de pó, mixer, churrasqueira elétrica e tanquinho. E para pagamentos efetuados até o dia 10 de maio, o sorteio será uma TV Smart 42 polegadas. No Mútuo Médico Central, com você em todos os momentos. Mix. Já pensou em andar sempre de carro zero? Conheça o plano Compra Certa Hyundai. O jeito mais fácil de conquistar o seu Hyundai 0 km. Funciona assim. Recebemos o seu usado de qualquer marca ou uma pequena entrada a partir de 20% do valor do veículo. Aí vem as parcelas reduzidas, até 50% menores que um financiamento tradicional. E uma parcela final, até 40% do valor do veículo. Ao final do plano, você tem duas opções.
quitar a parcela final e ficar com o veículo, ou contar com a recompra garantida do seu veículo pela rede de concessionárias HMP, que é suficiente para quitar a parcela final e o saldo pode ser utilizado na entrada do seu próximo Hyundai. Um Hyundai Zero. Viu como é fácil? Compra a seta Hyundai. O jeito inteligente de andar sempre de carro zero. Consulte mais opções do Compra Seta no site hyundai.com.br. Mix 106.7. Atenção! O prazo para a declaração de imposto de renda acaba dia 31 deste mês. A declaração é obrigatória e você pode ter seu CPF suspenso. Fique atento. A assessoria contábil José Luiz Nunes acompanha você e sua empresa para que os impostos de renda sejam feitos de maneira correta e dentro do prazo. Assessoria contábil José Luiz Nunes. Fone 3133 5565. Trate com quem entende do assunto. Assessoria contábil José Luiz Nunes, em Guaratinguetá e região. Mix. É mega pra coração. É mega pra todo feliz. A Mega Farma de bom. É mega nos preços bons. É mega no desconto também. Enquanto você precisar. Sua saúde. 4 lojas: Centro, Pedregulho, Jardim do Vale e JK. Mix. Rota Seg, Zeladoria Patrimonial, empresa de segurança líder de mercado na região, portaria e recepção, zeladoria e limpeza e segurança patrimonial. A equipe Rota Seg é experiente, qualificada e treinada, através de planejamento estratégico para segurança e zeladoria e com certificação dos órgãos reguladores. Soluções para indústrias, shoppings, condomínios, residências, escolas, eventos, distribuição e órgãos públicos, atuando em São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Contato Rota Seg, Zeladoria Patrimonial, 12-9-7402-4064. Você está ouvindo o Jornal da Mix, na mira da notícia. Mix. Muito bem, agora são 6 horas mais 54 minutos. O melhor negócio na compra do seu automóvel está na Hyundai Soliva, que está com promoção hoje e amanhã, sábado, na Hyundai, ali na Avenida Padroeira do Brasil. Passe por lá e faça um test drive no seu Hyundai. 6h54. Ora, a Secretaria de Saúde de Guaratinguetá realizará no próximo dia 27 o dia D de vacinação contra a gripe na Praça Conselheiro Rodrigues Alves, das 8 às 12 horas. A aplicação estará liberada para toda a população em geral a partir dos 6 meses de idade. A vacina da influenza pode ser aplicada no mesmo período de qualquer vacina, sem necessidade de intervalos, inclusive com a da Covid. Crianças de 6 meses a 5 anos levar a carteira de vacinação. Então, portanto, já está programado mais um dia D de vacinação que vai acontecer no próximo dia 27. 27 será sábado, meu amigo João Vitor? Positivo. Sábado, então, portanto, na Praça Conselheiro Rodrigues Alves, das 8 às 12 horas. E cada vez que a Secretaria faz esse dia D de vacinação no Centro Comercial de Guaratinguetá, porque a Praça Conselheiro Rodrigues Alves é um reduto de muitas e muitas pessoas que passam por ali, principalmente no período da manhã, no sábado. Então, é um dia onde muitas e muitas mães acabam levando também os seus filhos para serem vacinados. Você já participou de algumas realizações como essa e tem mais propriedade para falar, João. Pois é, muito importante justamente para as pessoas que acabam tendo compromisso durante o dia, durante a semana, nos dias e nas horas úteis, poderem acessar o centro de Guaratinguetá no final de semana, no sábado, para se vacinar. Como a própria matéria já disse, não há necessidade de haver nenhum tipo de intervalo entre as vacinas. Se tomou a vacina de Covid ontem, pode tomar a de gripe hoje, pode tomar as duas juntas, tal e coisa e tal. Esta campanha especificamente será sobre a influenza, ou seja, a gripe comum. É muito importante mesmo se vacinar. Já está liberado para a população em geral, não só mais para os grupos prioritários. Muito bem, 6 horas mais 56 minutos. Aqui o Leandro interage conosco, ele diz: Marco, Leandro. quero deixar aqui um apelo ao Estado, porque estão fazendo uma reforma na escola Maria Isabel Fontoura, mas esta Ixi, Maria. quebra danado na pintura.
É isso que ele está dizendo aqui. Manda um áudio aí. Muita sujeira, ou seja, a criançada vindo embora ou saindo mais cedo com rinite, sinusite, entre outras. Muito bom a reforma, porém poderia ser feito nas férias. É o Leandro de Cachoeira Paulista que está aqui nos dando estas Ele deve estar informações. citando a poeira e o cheiro também, né? Exatamente, nesse período, né? E no período que as aulas estão aí funcionando, né? Então é a reivindicação dele aqui em relação a esta situação nesta escola Maria Isabel Fontoura. É o que diz aqui o nosso ouvinte, o Leandro. Pois é, nós comentávamos sobre a questão de drogas, atuação da polícia. Ontem, dia 18 de maio, por volta das 5 horas da tarde, os policiais da DISE se dividiram em equipes para cumprir ordem judicial na cidade de Lorena, sendo que as equipes foram em residências diferentes. Em um dos imóveis foi exibido a ordem judicial à investigada, que acompanhou as buscas. Questionada sobre a existência de droga, ela apontou que sobre a mesa havia uma sacola com entorpecentes. Os policiais localizaram todo o entorpecente e os apreenderam. A qualidade do entorpecente realmente coincidia com as informações que dispunham. Foram apreendidas diversas porções de maconha, uma maconha especial não prensada, o suprassumo da droga, diz aqui a nota da polícia, além de haxixe, êxtase e cristal, estes dois últimos sintéticos. A apreensão confirmou também que o casal não abandonou a mercância ilícita, visto que já estavam sendo investigados. A outra equipe foi até a residência de um investigado e no local ele estava montado em sua moto, de frente à sua casa, quando foi abordado e cientificado da ordem judicial. O mesmo acompanhou as buscas e dentro da casa, os policiais estavam realizando a vistoria. Quando o investigado soube que haviam outros policiais na residência de sua companheira, disse que estava passando mal e precisava usar o banheiro. Os policiais o revistaram antes dele entrar no banheiro. Ocorre que, para surpresa de todos, o mesmo acabou fugindo por uma pequena janela. Ele ainda não havia sido algemado, tendo em vista que não havia sido localizado nenhuma droga em sua casa, bem como não havia notícia de que na casa da namorada os policiais tinham encontrado entorpecente. Porém, como o investigado sabia que na casa havia droga, usou desse subterfúgio para se evadir. Os policiais foram ao seu encalço, mas infelizmente não o localizaram. O investigado e sua namorada já vinham sendo objeto de investigação por parte da especializada, envolvidos no tráfico de drogas na cidade de Lorena. O nicho que eles atuavam era mais restrito, visto a qualidade dos entorpecentes que eles comercializavam. O investigado, 29 anos, a namorada, 22 e um filho. Eles eram especialistas aí em vender droga da boa e a polícia foi e colocou pelo menos a moça na cadeia. O rapaz conseguiu fugir pela janela do banheiro. 7 horas da manhã em ponto. Olha, por 6 votos a 1, o Supremo Tribunal Federal formou maioria nesta quinta-feira, portanto ontem, para condenar o ex-presidente e ex-senador Fernando Collor pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e também em um caso envolvendo a BR Distribuidora. Há 5 votos favoráveis para condenar Collor também pelo crime de integração de organização criminosa. O relator ministro Edson Fachin votou para fixar uma pena de 33 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão em regime inicial fechado. Ainda não há definição da corte sobre o tempo da pena. A maioria formada acompanhou Fachin sobre as condenações sem análise de penas. O grupo é composto pelos ministros Alexandre de Moraes, André Mendonça, Roberto Barroso, Luiz Fux e Carmen Lúcia. Mendonça divergiu parcialmente de Fachin ao entender que não houve crime de integração de organização criminosa, mas de associação criminosa, cuja pena é menor. Ele concordou quanto à condenação por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Nunes Marques votou pela absolvição para todos os crimes. O julgamento foi interrompido e será retomado na próxima quarta-feira. Faltam votos de Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Rosa Weber. Procurado pela CNN, o ex-presidente Fernando Collor enviou a seguinte declaração por meio de sua assessoria.
O caso em julgamento é uma ação contra Collor por supostos recebimentos de propinas em contratos da BR Distribuidora, antiga subsidiária da Petrobras, na venda de combustíveis. As investigações começaram na Operação Lava Jato. Será que o Collor, diante deste cenário que já foi votado pelos ministros já com maioria de condenação, ele poderia pegar muitos anos de prisão? Basta agora, obviamente, ser confirmada, né, confirmado o tempo de pena que o Collor vai pegar por todas estas práticas criminosas, segundo o Supremo Tribunal Federal. A princípio, se fala em torno de 33 anos de reclusão. Marco, por favor, dá uma força para mim, vê quantos anos o Collor tem, se você puder aí, com a ajuda do computador. O Collor está sendo denunciado pela PGR por essas acusações de crimes que aconteceram em 2015, lá na Petrobras. A gente sabe, né, como é que a banda tocava lá na Petrobras. 73 anos. Ele nasceu no dia 12 de agosto de 1949. Então, o tempo prescricional conta pela metade, e ele tem também uma redução da pena. Ele tem 73? 73. Se ele conseguir empurrar isso aí até 75, ele escapa pela tangente. Ele foi denunciado em 2015, não é verdade, por crimes cometidos entre 2010 e 2014, na gestão de quem mesmo? Ah, esqueci. Ele recebeu 29 milhões de reais para poder influenciar lá na Petrobras para a troca de bandeira de postos de combustíveis celebrados pela BR Distribuidora, como a matéria já trouxe, subsidiária da Petrobras. No governo Bolsonaro, eu não estou querendo botar Bolsonaro no meio não, mas só para a gente localizar na linha do tempo, foi aprovada uma lei pelo Congresso Nacional para barrar as nomeações políticas nas nossas agências, nas nossas empresas, nas nossas estatais. Porque a indicação política é um câncer também. A indicação política é aquele funcionário que vai atender aos pedidos e aos interesses de quem o nomeou. Então, a indicação política atrapalha demais o andamento e é o início da corrupção. E o Congresso Nacional promulgou essa lei, aprovou essa lei, melhor dizendo, barrando. Já entrou o novo governo e os próprios deputados, né, que haviam colocado e protocolado essa lei e aprovado, já estão voltando com ela, ou seja, já voltou, as indicações políticas vão voltar a acontecer agora no governo Lula. Isso nos dá muito medo e a gente sabe que essa história se repete. O Supremo Tribunal Federal já teve bastante tempo, viu, Beto, para poder julgar o Fernando Collor de Mello. Não se sabe por quê, né? Não sei se por causa da permanência do primo dele, o Marco Aurélio Mello, lá na corte, eles não mexiam com o processo. O processo ficava simplesmente engavetado, algum ministro sentou-se em cima do processo e não julgava. O Supremo Tribunal Federal, ele está dando um recado aos senhores senadores e aos senhores deputados, de quem é que manda no pedaço. Porque há uma movimentação contra o Supremo, uma pequena e bastante tímida movimentação contra o Supremo, que vem se arrastando por anos, e à medida do tempo ela vai ganhando força. Só que os deputados e senadores, todos eles têm rabo preso com o Supremo Tribunal Federal, porque são bandidos, são corruptos. Então, o Supremo Tribunal está dando um recado. Olha bem aonde é que vocês estão indo, porque eu posso ir muito mais além. A pena inicialmente seria de 33 anos em regime fechado. Só que para falar a verdade, eu particularmente tenho as minhas dúvidas. Ele vai conseguir empurrar com a barriga para talvez o período de prescrição do crime. Eu acredito que isso vai acontecer. Bom, vamos aguardar para ver o que vai rolar em relação a esse caso. Até né? porque os Collor ainda têm direito a apresentar recursos ao Supremo para questionar a sentença. E você sabe, né? A justiça do Brasil é morosa, ela demora, tal e coisa e tal. Então é aquela história, vai empurrar com a barriga. Aí se tiver algum parceiro dele ainda, ou seja, alguém que seja aí solícito, amigo, tal, vai entrar aquela famosa pedido de vistas, né? Também tem o pedido de vista, mas eu concluo dizendo uma Não, mas fazendo- peraí, nesse momento aí, depois da votação, acho que não tem mais pedido de vista.
O processo já foi julgado, vai pedir vista para quê? Perfeito, verdade, bem observado. Não tem mais que razão, pedir vista. tem razão. A vista é um procedimento. O que ele vai fazer agora mesmo é tentar empurrar com os recursos, né? E é aquela velha história que eu já falei aqui no programa, não sei se vocês concordam. Advogado de bandido sabe que ele é bandido. Então, ele não quer ver a sentença nem o seu cliente preso, ele vai postergar a execução da sentença, bota recurso, faz isso, faz aquilo, até que o crime prescreva. Não foi isso que aconteceu com o Lula? Então, é isso que vai acontecer também com demais corruptos brasileiros. Pois é, mas em relação específico ao Collor, já que ele tem 73 anos e chegando aos 75 teria aí uma diminuição ou né, seria mais beneficiado, eu não acredito que isso deva rolar muito tempo, não. Porque se fosse pensar dessa maneira, eles nem trariam a ativa agora, né, faltando apenas 2 anos para 75 anos, esta apreciação. Eles poderiam postergar por mais cerca de 1 ano, 2 anos, para que não houvesse mais nenhum tipo de problema. que a Então, eu coisa acho que eles querem tirar da gaveta. Pois é, mas poderia, já que está engavetado, poderia demorar mais quase 2 anos engavetado, não teria problema nenhum. Ninguém ia pensar nisso, ninguém ia falar nisso, porque se não trazem esta reportagem agora, ninguém ia lembrar que o Collor estava sendo processado por todo esse tipo de corrupção. Então, eu acredito que o Collor deva sim ser rapidamente decidida essa manifestação da Suprema Corte e com certeza ainda deva pagar por esse crime antes de completar os seus 75 anos. O principal benefício que o Código Penal garante aos mais velhos é a diminuição da pena, diminuição pela metade, melhor dizendo, do prazo da prescrição de seus crimes. Exemplo, caso a sentença não seja proferida até ele completar 70 anos, a prescrição contará pela metade. Então. Tá vendo? É desse jeito aí. Mas o Beto falou aí uma coisa que é verdade, né? O Supremo Tribunal Federal tá dando recado. São as cartas que o Supremo Tribunal tem na manga e que ele vai botar na mesa na hora que achar oportuno. Muito bem, são 7 horas mais 8 minutos. Tem promoção da Hyundai Soliva nesta sexta e sábado, ali na Avenida Padroeira do Brasil. Olha que interessante esta manchete aqui que está na CNN. Mercadante, Aloysio Mercadante, diz ter recebido proposta de R$500 mil, sabe de quem? Da Gillette, para retirar o bigode. A empresa confirma o contato. Olha só, 500 mil reais para poder tirar o bigode. É marketing. Quanto será que o Miguel Sampaio cobraria? Quanto será que o Miguel Sampaio iria cobrar para arrancar o bigode? Ué, não fizeram a Fátima Bernardes comer carne? A Seara? Exato, fez a Fátima Bernardes comer carne. O Roberto Carlos também entrou numa dessa, entendeu? Então, acho que foi carne também do Roberto Carlos. Então, o dinheiro, né? Dinheiro e marketing. Gillette. Tá aí. E a barba, será que vão pagar pra alguém tirar a barba também? Não, a barba não, a barba deixa. É só o bigode, Beto. É isso que eu ia falar, Beto. Você já foi lá na frente, hein? Se o Mercadante... E vocês estão espertos ainda. E o Mercadante pode ganhar 500 mil para tirar o bigode, imagina quanto que o Lula não ganharia para tirar a barba. Mas o Lula sem barba. Não nada, nada. A barba do Lula continua, não tá daquela forma como estava antigamente, mas tá com uma barbinha feitinha, mais branquinha, coisa e tal, mas tá lá com a barba. Ontem... É uma característica. O Lula, eu nunca vi o Lula sem barba. Aliás, já vi o Lula sem barba. Eu nunca vi. Nunca vi ele sem o bigode. Ele tirou a barba uma vez, quando ele estava fazendo um tratamento de câncer, e ficou só com o bigode. Mas eu nunca vi o Lula com a cara toda raspada. Onde que tá o Lula hoje, hein? O Lula tá no Japão, não tá? Tá no Japão, né? A condição aqui agora? 7h10. Tá na reunião lá do G7. Tá aqui embaixo, comendo então. sushi. Ele tá aqui embaixo. Tá aqui embaixo. Você sabe como é que fala topless em japonês? Não. Shen Shutian. Shen Shutian? Shen Shutian. Shen Shutian. Olha aqui, falando sério, a gente estava falando sobre criminalidade. Ontem à noite, a esposa de um vereador aqui de Guaratinguetá foi assaltada na Estrada Velha Guará-Lorena. Eu estou falando da Raquel, a esposa do Marcelo da Santa Casa. Ela vinha vindo para Guaratinguetá com o seu carro. De repente, um casal em uma moto, pareou a moto com o carro dela em movimento, botou a arma no vidro e levou o carro.
Tá bom pra você ou não? Ô, louco. Estrada Velha, Guará-Lorena, ontem não foi nem à noite, viu? Ontem à tarde, no cair da noite, tava conversando com o Marcelo da Santa Casa, ele me contava sobre esse episódio aqui na nossa Estrada Velha. Não sei se já em Guaratinguetá, se ainda em Lorena, mas levaram um veículo, inclusive, da Raquel, que é a esposa do Marcelinho, o vereador aqui de Guaratinguetá. Aí, bastante complicado. Agora, nem tanto, porque ela está, parte dela, iluminada, mas eu sofri muito quando eu fazia faculdade em Lorena, que eu trabalhava na Skelsen, e aquele pedaço era escuro. Hoje está tudo iluminado, mas escuro, então, por muitas vezes, nós saíamos da faculdade tarde e várias vezes encontrávamos a estrada obstruída. Sorte que nós não andávamos em poucas pessoas, eram mais pessoas, mas tinha que parar, tirar troncos do meio da avenida. Agora isso diminuiu. E recentemente também os assaltos a ônibus diminuíram bastante, né? Diminuiu, ainda bem, né? Muito bem, são 7 horas mais 12 minutos, é um breve intervalo, a gente volta já já trazendo as notícias do esporte e daqui a pouco também aqui teremos a participação ao vivo do presidente da Câmara de Guaratinguetá, o vereador Pedro Sanini. Daqui a pouco voltamos com o Jornal da Mix, na mira da notícia. Aposentados, pensionistas, vem fazer a festa. Alô, aposentado e pensionista, preste atenção nesta informação. Garantia do melhor empréstimo, só quem tem mais de 20 anos no mercado. Sabe por quê? Porque temos as menores taxas de juros, cobrimos qualquer oferta da concorrência, temos o serviço leva e traz e a credibilidade do Mário da Bradesco Promotora, além das taxas imbatíveis do Bradesco. Precisando de empréstimo? Venha para o lugar certo. Venha para o Mário da Bradesco Promotora, na esquina do aposentado. Ou então ligue 3128-2222. Mix. Muito carinho e tradição. Exames com precisão. Nossa missão. Cuidar de você. Laboratório aqui. FG Laboratório, Matriz, Rua Monsenhor Filipe 325, fone 3132-4548 e também no Condomínio Central Saúde. Laboratório. Mix. 26 de maio é o dia do sorteio do Plano Mútuo Medic Central. São brindes como experimento frutas, liquidificador, batedeira, sanduicheira, aquecedor, aspirador de pó, mixer, churrasqueira elétrica e tanquinho. E para pagamentos efetuados até o dia 10 de maio, o sorteio será uma TV Smart 42 polegadas. No Mútuo Médico Central, com você em todos os momentos. Mix. Já pensou em andar sempre de carro zero? Conheça o plano Compra Certa Hyundai, o jeito mais fácil de conquistar o seu Hyundai 0 km. Funciona assim. Recebemos o seu usado de qualquer marca ou uma pequena entrada a partir de 20% do valor do veículo. Aí vem as parcelas reduzidas, até 50% menores que um financiamento tradicional. E uma parcela final, até 40% do valor do veículo. Ao final do plano, você tem duas opções: quitar a parcela final e ficar com o veículo, ou contar com a recompra garantida do seu veículo pela rede de concessionárias HMB, que é suficiente para quitar a parcela final e o saldo pode ser utilizado na entrada do seu próximo Hyundai. Um Hyundai zero. Viu como é fácil? Compra Certa Hyundai, o jeito inteligente de andar sempre de carro zero. Consulte mais opções do Compra Certa no site hyundai.com.br. Atenção! O prazo para a declaração de imposto de renda acaba dia 31 deste mês. A declaração é obrigatória e você pode ter seu CPF suspenso. Fique atento. A assessoria contábil José Luiz Nunes acompanha você e sua empresa para que os impostos de renda sejam feitos de maneira correta e dentro do prazo. Assessoria contábil José Luiz Nunes. Fone 3133-5565. Trate com quem entende do assunto. Assessoria contábil José Luiz Nunes, em Guaratinguetá e região. 106.7 Mix.
Dia 27 de maio, sábado, Unifateia realizará mais um Dia S, desta vez na Praça Prado Filho, em Cachoeira Paulista. Um grande encontro da comunidade acadêmica com a população. Cada curso do Unifateia apresentará atividades que promoverão qualidade de vida para a população. Participe! Dia 27 de maio, sábado, a partir das 9 da manhã, na Praça Prado Filho, em Cachoeira Paulista. Apoio: Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista, Rádio Inova FM e Rádio Mix. Baixe agora o aplicativo da Mix no seu celular. É mega pra coração. É mega pra toda a família. A Mega Farma é tudo de bom. É mega nos preços bons. É mega no desconto também. Enquanto você precisar. Salva sua saúde. 4 lojas: Centro, Pedregulho, Jardim do Vale e JK. Jornal da Mix. A Mira da Notícia. Mix. Muito bem, agora são 7 horas mais 17 minutos. Hoje e amanhã tem feirão lá na Hyundai Soliva. Eu falei leilão aqui porque eu estou interagindo com a Renata. Ela disse também que ontem houve um leilão maravilhoso lá na Fazenda Império. Olha, e inclusive está me mandando aqui algumas fotos. Legal. Vamos agendar, viu, Renata? Para que você possa vir aqui ao programa falar ao vivo a respeito deste assunto. Mas eu já vi os gados dela ao vivo, uma coisa fantástica. Exatamente, muito maravilhoso. Sem dúvida. Mas enquanto ela não está ao vivo aqui com a gente, né, nos nossos estúdios, ela participa com a gente trazendo informações da nossa Mega Farma. Ótimo dia, meus queridos amigos da Mix FM. Ótimo dia aos ouvintes da Mix FM. Essa sexta-feira linda começando, friozinho por aqui. E a gente tem que falar daquilo que nos remete à saúde. Falar da nossa Mega Farma, que é um portal de saúde, gente. É assim, quando você entra na farmácia, está comprando o seu medicamento, o seu dermocosmético, você tem que olhar com alegria para aquele medicamento, com gratidão. Em vez de falar, nossa, estou comprando um remédio tão caro, muda o olhar. Fala assim, eu estou comprando um medicamento que vai cuidar da minha saúde, que vai salvar a minha vida e que eu vou viver o melhor dessa vida. Sabe, valoriza tudo que você tem, até no supermercado, tudo que você estiver comprando, abençoa. Abençoa aquele que produziu, aquele que fez, né, o produto para você, e abençoa, porque assim a gente abençoa a economia do mundo precisa girar, e a gente precisa prosperar junto, todo mundo junto, gente, é isso aí, é uma cadeia de prosperidade, é uma cadeia de gratidão, é uma cadeia de bênçãos, e a Mega 5 em Guaratinguetá, 4 unidades em Lorena, uma unidade em Taubaté e uma unidade em Cruzeiro. Cruzeiro tá bacana demais, gente. Nossa, quando eu vou para Cruzeiro, eu fico tão feliz lá também. Então, assim, cada cidade que eu chego com a Mega Farma, eu sou tão bem acolhida que eu não tenho nem palavras para agradecer esse Deus que me honra, que me guarda, sabe? É isso aí. E a Mega Farma tá junto com todo mundo aí para trazer os melhores preços, para trazer um atendimento carinhoso, humanizado na nossa cidade e na região. E olha, que tenham todos esse dia lindo. Temos parcerias sensacionais, parceria com o Beto, do Renato, lá com o Grupo Santa Clara, em Cruzeiro. Parceria abençoada com o Plano Mútuo, aqui em Guaratinguetá, em Lorena. E são as parcerias que nos trazem, que levam para mais. E olha que Mega Farma agora vai ser Bradesco Bank Express, é isso mesmo. Logo mais eu conto a novidade. A Mega Farma vai ser a agência do Banco Express, do Bradesco Express, para ajudar os clientes aí também. Quem tem que abrir conta, quem tem que pagar conta, Mega Farma, agente Bradesco Express. Mega Farma, sua saúde em primeiro lugar. E que tenham todos um dia muito feliz e abençoado na presença de Deus. Legal, Renata, obrigado, viu? É a nossa querida Mega Farma hoje com 11 lojas espalhadas em toda a região do Vale do Paraíba. E o interessante é a filosofia da Renata Carvalho, que ela, todas as entrevistas dela, ela justamente fala o seguinte: as pessoas que compram remédio com ela, ela abençoa. Eu acho que isso é muito legal. É como se fosse, por exemplo, o dono do restaurante. Você almoça no restaurante, o proprietário do restaurante vai abençoar você para aquela comida fazer bem. E a Renata, vira e mexe, ela repete isso. Ela deseja a todos que compram remédio que sarem, que sejam abençoados, os que compram e até os que fabricam o remédio para que ele dê efeito.
Muito bem, 6h21, Beto Couto, traga pra gente o que vai rolar nesse final de semana no esporte. Vamos lá então. Vai rolar nesse final de semana. Amanhã, por exemplo, em Guaratinguetá, tem o Mantiqueira, pela Bezinha, recebendo a equipe do União Mogi. E domingo tem o clássico aqui de Guaratinguetá, o Atlético Guaratinguetá contra o Mantiqueira no Sub-20, tá certo? Foi lançado também essa semana a logomarca da Copa 2026, que será em 3 países, que será no México, nos Estados Unidos e no Canadá. A logomarca é interessante, é simples, viu? Não tem muita frescurite, não. A logomarca é o 26, alusivo ao ano, né, de 26, e metade da Copa. O 26 pega metade da imagem da Copa do Mundo e a outra metade, a outra parte do 26. Interessante, uma coisa simples, sem muita frescurite. Isso que é interessante também. E o que vai pegar nesse final de semana é justamente alguns treinadores. Poderemos ter a queda de alguns treinadores da Série A. Por exemplo, temos aí amanhã tem Bahia, deixa eu acessar aqui, Bahia e Goiás. Teremos nesse final de semana também Bragantino e o Atlético Paranaense, São Paulo e Vasco da Gama. Olha só, o time do João Vitor contra o time do Osni vascaíno. O Coritiba recebe o Atlético Mineiro, o América Mineiro, que vem de uma vitória na Copa do Brasil em cima do Internacional, recebe a equipe do Fortaleza, Botafogo e Fluminense, Santos e Palmeiras. Em que jogo? Santos e Palmeiras. Obviamente, não precisa nem arriscar quem é o favorito para esse jogo, né? Flamengo e Corinthians, quero ver o bicho pegar nesse jogo. Isso aí pode ser que, se o Corinthians não passar o Luxemburgo, eu não sei, não, tá uma pressão tremenda em cima dele. O Grêmio recebendo o Internacional, acho que também se o Internacional titubear, o Mano Menezes vai perder emprego, e o primeiro nome que aparece para substituir Luxemburgo, apesar do time ser horrível, esse time do Corinthians, me desculpe, viu, Zé do Lanche, mas não é feio, não, é horrível, com H maiúsculo, esse time do Corinthians. O Mano Menezes pode ser que, apesar de não estar bem no Internacional, venha para o Corinthians. E o Cruzeiro recebe a equipe do Cuiabá. Portanto, é a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Como eu disse, o Marco poderá ter queda de treinador. O Luxemburgo pediu 10 jogos, né? Já tem 6 jogos que ele não fatura nada, só perde e empata, né? Vamos ver se a presidência do Corinthians vai continuar ou manter este contrato, a princípio, foi feito com o Luxemburgo, com 10 partidas. Pois é, olha, nesta segunda-feira agora, que está chegando já na próxima semana, hoje é sexta-feira, o dia mais bonito da semana. Eu gosto da sexta-feira, vocês gostam da sexta-feira? É gostoso sexta-feira. Segunda-feira vai ter sessão de Câmara na cidade de Cruzeiro, acho que é a segunda mesmo. Isso. E uma sessão de Câmara muito importante. As contas, eu não sei de qual ano, contas do prefeito Thales Gabriel serão apreciadas pelos senhores vereadores lá na Câmara de Cruzeiro. São 11 vereadores que compõem a Câmara, 10 vereadores. São 10 vereadores. Melhor dizendo, 10 vereadores. Não sei quais são as contas que serão colocadas, mas é um momento delicado para o Thales Gabriel ter ou não as suas contas aprovadas. Ele não é mais candidato à reeleição, ele não será candidato daqui a 4 anos, quer dizer, não será candidato o ano
ano que vem, mas daqui a 2 anos ele pode ser. Se a Câmara Municipal cassar o seu, não aprovar e torná-lo inelegível por 4 ou por 8 anos, pode alterar a vida do Thales Gabriel para a eleição de daqui a 4 anos lá, quando ele tem a sua pretensão de ser candidato a deputado estadual, acredito eu, pelas minhas costuranças políticas. Mas fato é, o cerne aqui do nosso comentário, que nesta segunda-feira os vereadores vão apreciar contas do Thales Gabriel, que já vem com um parecer negado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que é uma casa técnica, que em algumas vezes, no linguajar do povão, acerta, mas em outras vezes erra. Então, com a palavra agora, a Câmara Municipal. Conversando aí, né, com os passarinhos verdes da cidade menina, eu já adianto aqui, 7-3 a favor do Thales Gabriel. O Thales Gabriel são 2/3, né, nessa votação. Como a Câmara tem 10 vereadores e o presidente vota, o Thales tem que ter pelo menos 7 votos favoráveis, né, a ele para que não haja essa possível inegibilidade no futuro. São 3 contas, se não me falha a memória, João, 2017, 18 e 19. Mas numa tacada só, velho? E que tiveram apontamentos e negativas também do Tribunal de Contas em alguns aspectos da administração. A grande verdade é que o Diego Miranda, um dos vereadores, e que é um possível candidato a prefeito, e ali no sentido de ser contrário à administração, porque é um propenso, né, candidato a prefeito, ele está, através das suas redes sociais, motivando para que a população vá até a Câmara Municipal no sentido de pressionar os vereadores a votarem favoravelmente à decisão do Tribunal de Contas e que deixaria o Thales Gabriel inelegível. O Thales, segundo as informações, ele tem lá um fortalecimento na Câmara em torno de 7 a 8 vereadores da situação. 2 vereadores, o próprio Diego e o Fafá, são contrários, são oposições declaradas, e os demais vereadores me parece serem de apoio do prefeito Thales Gabriel. Eu, particularmente, também comungo com com o seu pensamento, mas vou um pouquinho mais além. Eu acho que as contas do Thales serão aprovadas pela Câmara por 8-2, numa tentativa política que está sendo feita pelo gabinete do senhor prefeito em relação ao legislativo, mas que vai dar uma certa polêmica. É lógico que isso vai acontecer. Embora, em que pese ele não seja mais candidato na próxima eleição, ele tem a sua pretensão política daqui a 2 anos para deputado. E um detalhe também, caso a Câmara não proceda com o pensamento do Tribunal de Contas, ou a favor do Tribunal de Contas, o lado político também para o ano que vem das eleições acaba sendo prejudicado. Afinal de contas, o Thales deve lançar o seu sucessor, que tudo leva a crer seria o Kleber, que hoje é o diretor-presidente da empresa SAAI, lá da cidade de Cruzeiro. Então é a política que vai se movimentando, e nesse período, como eu já disse, nós já estamos vivenciando a política sim, embora a população não entenda dessa forma, mas os bastidores políticos já estão se movimentando, não só aqui em Guaratinguetá, como também em toda a nossa região. Quantos eleitores nós devemos ter em Cruzeiro? Cruzeiro é uma cidade de aproximadamente 85 mil habitantes, deve ter em torno mais ou menos de uns 55 mil votos válidos. Então daria para fazer um deputado, se houver união, né? Sim, mas estadual consegue. Mas será que com 55 mil já consegue ser eleito um deputado estadual? Eu acredito que sim, dependendo do partido, eu acredito que sim. Então, é isso. O Regis teve quantos mil votos na eleição passada, na sua totalidade? Quase 40 mil votos. Quase 40, E com 50 mil votos, 55 mil votos, ele teria sido eleito. Na época do Soliva, lá em 2014, quando ele foi candidato, ele teve 32.415, se ele tivesse 36, ele estava eleito. O Marcelo Ortiz, quando foi eleito deputado federal pela primeira vez, ele teve pouco mais de 20 e poucos mil votos. Federal? Meu Deus, ele foi puxado? Não, ele foi eleito, foi puxado, Entendi. né? Foi puxado. Entendi. Mas foi eleito com mais de 20 e poucos mil votos. Nós já tivemos deputado federal eleito aí com 1.000 e poucos votos. Verdade. Olha, falando aí em política, né? Os políticos estão se movimentando e eu acompanho sempre as redes sociais. Uma liderança que se desponta aqui em Guaratinguetá, que é o Guilherme Junqueira. Ele teve aqui semana passada, semana retrasada, com o Regis e a Zumura. E olha, essa semana, acho que foi ontem à noite, foi lindo, viu? Mas foi espetacular
lá na sede da Associação dos Moradores do Jardim do Vale. O Guilherme reuniu uma galera boa lá para poder discutir, para poder conversar. Teve a presença, inclusive, do vice-prefeito de Guaratinguetá, o Regis Yazumura, contando ali com o carinho, com a simpatia das pessoas que estavam presentes, em casa cheia. Então a gente vê que realmente as movimentações estão acontecendo. Políticos reúnem, fazem isso, fazem aquilo, tal e coisa e tal, um estardalhaço. Você vai ver, tem meia dúzia de gato pingado na reunião que ele faz. Agora, a gente vê que outros políticos conseguem reunir mais pessoas. Isso, com certeza, deve demonstrar algum tipo de gordura eleitoral a ser queimada no período em que diz respeito. 7h31, falamos em nome de Assessoria Contábil José Luiz Nunes. Prestação de contas com a Receita. É o Leão. Imposto de Renda. Vai acabar agora, semana que vem, dia 31 de maio. José Luiz Nunes ajuda você a fazer a sua declaração de imposto de renda. 3133-5565 é o telefone do Zé Luiz. 3133-5565. Assessoria Contábil José Luiz Nunes. Aqui em Guaratinguetá, atendendo a toda a nossa região através da tecnologia sendo utilizada ao seu favor. A assessoria contábil não é importante só para a declaração de imposto de renda, não, viu, minha gente? A assessoria contábil é importante para todos os segmentos da sua empresa, principalmente, claro, os tributários. Tem gente que paga imposto sem precisar pagar. Já ouviu um absurdo desse? Apenas e tão somente por falta de orientação. Tá aqui, ó, assessoria contábil José Luiz Nunes, 3133-5565. Vamos ao intervalo comercial. Na sequência, já está por aqui, já chegou badernando todo o nosso estúdio aqui. E que frio, hein? O vereador Pedro Sanini, que vai conversar com a gente daqui a pouquinho. Voltamos já já. Daqui a pouco voltamos com o Jornal da Mix, na mira da notícia. Aposentados, pensionistas, venham fazer a festa. Alô, aposentado e pensionista, preste atenção nesta informação. Garantia do melhor empréstimo, só quem tem mais de 20 anos no mercado. Sabe por quê? Porque temos as menores taxas de juros, cobrimos qualquer oferta da concorrência, temos o serviço leva e traz e a credibilidade do Mário da Bradesco Promotora, além das taxas imbatíveis do Bradesco. Precisando de empréstimo? Venha para o lugar certo. Venha para o Mário da Bradesco Promotora, na esquina do aposentado. Ou então ligue 3128-2222. Acesse radiomixfm.com.br. Já pensou em andar sempre de carro zero? Conheça o plano Compra Certa Hyundai. O jeito mais fácil de conquistar o seu Hyundai 0 km. Funciona assim. Recebemos o seu usado de qualquer marca ou uma pequena entrada a partir de 20% do valor do veículo. Aí vem as parcelas reduzidas, até 50% menores que um financiamento tradicional. E uma parcela final, até 40% do valor do veículo. Ao final do plano, você tem duas opções: quitar a parcela final e ficar com o veículo, ou contar com a recompra garantida do seu veículo pela rede de concessionárias HMP, que é suficiente para quitar a parcela final e o saldo pode ser utilizado na entrada do seu próximo Hyundai. Um Hyundai zero. Viu como é fácil? Compra Certa Hyundai. O jeito inteligente de andar sempre de carro zero. Consulte mais opções do Compra Certa no site hyundai.com.br. Essa sua música é a hashtag XFM Brasil. Muito carinho e tradição, exames com precisão. Cuidar de você sempre foi nossa missão. Cuidar de você, laboratório aqui. FG Laboratório, Matriz, Rua Monsenhor Filipe 325, fone 3132-4548 e também no Condomínio Central Saúde. Laboratório Mix! 26 de maio é o dia do sorteio do Plano Mútuo Medic Central. São brindes como
frutas, liquidificador, batedeira, sanduicheira, aquecedor, aspiradora de pó, mixer, churrasqueira elétrica e tanquinho. E para pagamentos efetuados até o dia 10 de maio, o sorteio será uma TV Smart 42 polegadas. No Multimax Central, com você em todos os momentos. Mix. Rota Seg, Zeladoria Patrimonial, empresa de segurança líder de mercado na região, portaria e recepção, zeladoria e limpeza e segurança patrimonial. A equipe Rota Seg é experiente, qualificada e treinada, através de planejamento estratégico para segurança e zeladoria e com certificação dos órgãos reguladores, soluções para indústrias, shoppings, condomínios, residências, escolas, eventos, distribuição e órgãos públicos, atuando em São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Contato Rota Seg, Zeladoria Patrimonial, 12 97402 4064. Atenção! O prazo para a declaração de imposto de renda acaba dia 31 deste mês. A declaração é obrigatória e você pode ter seu CPF suspenso. Fique atento. A assessoria contábil José Luiz Nunes acompanha você e sua empresa para que os impostos de renda sejam feitos de maneira correta e dentro do prazo. Assessoria contábil José Luiz Nunes. Fone 31 33 55 65. Trate com quem entende do assunto. Assessoria contábil José Luiz Nunes, em Guaratinguetá e região. Você está ouvindo o Jornal da Mix, na mira da notícia. Muito bem, agora são 7 horas mais 37 minutos. O melhor negócio na compra do seu automóvel está na Hyundai Soliva, que está com feirão hoje e amanhã. Nós estamos recebendo aqui com muito prazer nos nossos estúdios o presidente da Câmara Municipal de Guaratinguetá, o nosso querido amigo vereador Pedro Sanini, que conversa conosco a partir de agora. Pedrão, bom dia, seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem, bom dia, Marcos, bom dia, João Vitor. Bom dia. Bom dia, Beto Couto, bom dia aos amigos da Mix. Satisfação poder retornar a esses estúdios. Muito bem, Pedrão. Como é que está a Câmara Municipal? Como é que está a sua participação efetiva lá como presidente? Está dando tudo certo? Como é que você está vendo, né, esse princípio, né, de administração dentro do Legislativo Municipal? Está difícil? Está fácil? Como é que está? Ô, Marco, a gente sempre tem os obstáculos, né? Sempre aparecem surpresas, projetos que a gente deu andamento, alguns já se concretizaram, se resolveram, outros ainda estão no meio, enfim. Mas a gente está dedicando quase que o dia inteiro para a gente ter uma Câmara cada dia mais participativa, uma Câmara aberta cada vez mais à população. A gente procura sempre dar atenção à população, aos vereadores, aos funcionários. A gente sabe que o prédio da Câmara é um prédio antigo que não comporta mais a Câmara Municipal, precisa de uma modernização, não só no prédio, mas na parte da lei orgânica, do regimento interno. São diversos desafios que a gente cada dia mais vai colocando em prática e seguindo avançando no que tem que ser feito. A presidência da Câmara te afastou das ruas, Pedro? Não, e por isso que eu tô quase que 24 horas Ligado, seguido. né? Exatamente. Eu não deixei de ser vereador, eu estou fazendo as minhas visitas, eu tenho 3 dias fixos para visitar a população, não deixo de fazer. Então, a gente vai equilibrando, porque você não deixa de ser vereador, né? Mas você acumula essa função de presidente, que você tem que fazer a gestão da Câmara, você tem que diversas situações pontual de cada vereador, você acaba, pelo menos, eu acabo me envolvendo para tentar ajudar cada vereador, porque você ajudando o vereador, você está ajudando a sua cidade, né? Sim, claro. Nenhum vereador pede ajuda para ele pede para a cidade, para determinada situação. Não ganha nada mais por isso, né, Pedro? Não ganha nada mais. Agora, diante de tudo isso que você está nos dizendo, Pedro, qual seria talvez o maior desafio que você já encontrou nesse período que você está à frente da presidência? São vários. Por o estacionamento. Não conseguia resolver, hoje a gente resolveu, que parou o período de chuvas, que estava interditado há algum tempo.
A gente sabe que o Arilson, quando assumiu, foi numa situação completamente atípica, né? Então isso aí acabou atrapalhando, e eu sei a dificuldade que é. O pessoal acha, mas tá aí, são poucos funcionários. Não é. É uma dificuldade, é uma casa política, né? Não é que ele é extremamente, é uma casa política de natureza. Então, o presidente, se ele faz uma decisão, uma mudança, ele muda uma pessoa que ganha 4 mil para se tornar diretor, ganha 19 mil. Então, as casas Um diretor legislativas na Câmara hoje ganha 19 mil ganham reais? 19 mil reais. Muitos funcionários na Câmara ganham, a grande maioria ganha mais que vereador. E quantos diretores o presidente pode nomear? 5. 5 diretores? 5 diretores. É o jurídico, de RH, administrativo, legislativo e o administrativo, legislativo, RH e comunicação. Tá, mas todos esses cargos concursados. Todos. Não existe nenhum diretor que não seja concursado. A gente tem em mente fazer uma reforma administrativa, uma atualização na lei orgânica, no regimento interno, que nunca foi atualizado. Então, você tem coisa no regimento, no regimento interno que para fazer sessão secreta. Isso aí eu acho que era da época da ditadura, não Beleza. sei. Agora, Pedro, por outro lado também, acho Ditadura que não, né? Regime militar, né? duas outras. Regime de exceção. Com exceção de democracia, com exceção de liberdade, era um regime. Duas coisas bastante importantes que eu acho que devem ser ainda pauta da Câmara Municipal, talvez esse ano, e deveria ser esse ano, no máximo até o ano que vem, porque não pode deixar para depois, seria a possibilidade do aumento de cadeiras e também do subsídio dos vereadores. Como é que Sim. estão essas duas questões? Uma situação que é o subsídio, ele precisa ser votado. Sim. Se vai ser um Se não salário for mínimo, votado, na próxima não legislatura é tem. zero. Janeiro de 2025 não tem. Vai ser uma grande vergonha para essa legislatura a gente passar por isso aí. É uma situação que precisa ser resolvida, porque o subsídio ele é pago hoje com a fixação de uma lei que ela vigora até 31 de dezembro de 2024. Então, é uma responsabilidade dos vereadores. A pessoa, quando entra no cargo de vereador, não é só oba-oba, ela tem responsabilidades. Então, essa situação não é um assunto que agrada todo mundo. Então, tem diversas pessoas, é contra isso, é aquilo. Só que precisa ser fixado, precisa ser fixado. E os vereadores que votarem esse subsídio, ele não é em causa própria, ele é para 2025. Sim. A pessoa, mas ele pode ser vereador? Pode ser vereador, só que você Vai ter pode, que o Beto concorrer pode. outra vez. Concorre para vereador. Mas, diante dos seus pares lá, o que você acha que pode acontecer em relação ao subsídio? Manter o mesmo que está hoje, ter um acréscimo? O que você acha que pode acontecer? Qual seria talvez a proposta? Beto, isso aí foi um estudo feito pelo Departamento Financeiro da Câmara. O Departamento Financeiro da Câmara não pegou e colocou o valor de 15 mil. Isso aí foi de acordo com as perdas que teve. E esse valor fixado é até dezembro de 2028. Sim. Então, você vê que o subsídio não tem reposição igual tem para secretários, prefeitos, Todos os funcionários. anos, né? Todo mundo tem. Funcionários da Câmara. O vereador fixa o subsídio e não tem reposição nada. É o mesmo valor. E precisa ser fixado esse valor. O valor precisa ser fixado. E os vereadores, conversando com alguns, eles sabem já da preocupação, que não é que quer votar para ele, não, porque precisa, e independente o vereador vai estar lá ou não na legislatura dele, ele não quer carregar esse peso aí de ter não fixado, não votado, extinto o subsídio, deixar de fazer, porque isso aí gera consequências drásticas, né? Você acaba tendo uma interferência da justiça, fazendo questionamentos. Então, eu tenho certeza que tão logo a gente vai resolver isso aí. Inclusive, pode até ser que aconteça, caso não seja votado, né? De que vereadores que, porventura, vierem a ganhar na eleição, entrar na justiça contra vocês por vocês terem prevaricado nessa situação. Ô, Marcos, são inúmeros desdobramentos. Eu lá à frente da presidência já estou recebendo várias situações, várias possibilidades, tanto do jurídico da Câmara, aqui da Justiça de Guará,
Nada oficial ainda, mas já tem situações e comentários, porque é de ofício da promotoria do MP sempre mandar questionamentos, perguntando: essa resolução já Sim. aprovou? Ele manda para a Câmara Municipal. Você imagina não tendo isso aí resolvido. Situações que não tem justificativa para tal questionamento, imagina tendo justificativa. Então, Exato. Bom, em relação ao número de cadeiras, você acha que há a possibilidade de ter uma votação ou não? olha, isso aí depende dos vereadores. A gente é também um projeto que parte da Comissão de Finanças, depende dos vereadores. Eu falei, eu não sou contrário, a gente tiver um impacto financeiro Aonde que você vai segure. acomodar novos Pois vereadores é, lá? pois é. Paralelo a isso, a gente está andando com o início, o start aí da construção do prédio novo. Uhum. Então, Para uma poder coisa é adequar, né? entrelaçada à outra. Entrelaçada a outra, né? A Câmara Municipal acaba não tendo espaço físico, né, Pedro? É complicado, né? É difícil lá. Além do que, as paredes na Câmara têm ouvidos, porque é aquele drywall, né? Não é nem drywall que É um chama. biombo que tem. Biombo que tem, é complicado mesmo. Tá na sua mão agora esse projeto de reforma, né, ô Pedro? É, exatamente. Reforma não, né? Construção da nova Câmara. Construção da nova Uhum. Câmara. Muito bem. Pedrão, vamos falar de assuntos também bastante interessantes a respeito exatamente do vereador Mirim, né? Para que isso possa ser efetivado na Câmara Municipal. Como é que estão essas tratativas em relação a isso? O Marco, esse projeto é Câmara nas Escolas. Nas escolas. O vereador Mirim. Uhum. Ela é tanto na rede municipal, estadual, quanto particular. A gente está visitando todas essas aí. Agora, quarta-feira, se eu não me engano, eu tive uma reunião com todos os coordenadores e diretores da rede municipal. Foi muito proveitosa. Eles ficaram bastante empolgados com essa possibilidade. Vai ter uma eleição igual Quem vota? a eleição, os alunos de 11 a 16 que podem ser candidatos. Para quantos vereadores? 11 também? Exatamente 11 vereadores É. e vai ser o mandato deles nos moldes que é o do vereador, só que tendo uma sessão uma vez por mês. Aí vai ter um sorteio, cada vereador vai ter um acolhimento ali de um vereador, cada vereador vai ser um padrinho, vamos dizer Padrinho ali, assim, um orientador legislativo de cada vereador, e ele pode. O vereador Mirim vai colocar requerimento, vai poder fazer indicação, projeto de decreto, requerimento de homenagem, nota de pesar, todas as prerrogativas que o vereador tem. No próprio prédio da Câmara. No próprio, exatamente Olha que como bacana, funciona. você fica imaginando, eu já estou aqui Vai ter imaginando, eleição né? na mesa diretora, vai ter as comissões serão formadas por 3 vereadores. Então vai ser exatamente igual. E eu tenho certeza que isso aí vai aproximar os jovens da política, a gente ter uma maior formação dos nossos futuros Deixa eu cidadãos. te perguntar uma coisa, eu não sei se seria possível, mas eu acho que nós poderíamos ir até um pouco mais além nessa propositura, que eu acho bastante importante para a gente incentivar os jovens na política, para que a gente possa ter no futuro uma política bem saudável. Já que vão eleger 11 vereadores, não seria legal também se a gente tivesse a possibilidade de eleger um prefeito e um vice-prefeito, ô meu amigo Pedro Sanin? Eu acho que pode ser, por O que que você não? acha? Pode ser, mas aí eu acho que é mais complicado, né? O É. poder executivo, você tendo ali o dia a dia, né? Das secretarias. Não sei, vamos pensar nessa É possibilidade. meio complicado, né? É. Meio complicado, porque esses vereadores mirins, obviamente, eles vão apresentar ali os seus ofícios, coisa e tal, e isso vai ser repassado para os vereadores, para que os vereadores possam encaminhar para O legislativo o executivo, é né? mais fácil de É. aproximar da realidade, até porque cada vereador vai ter ali um vereador de suporte para transformar em realidade, sendo oficial um É. documento, um requerimento, um Exato, ofício. O vereador pode fazer esse ofício. O prefeito já seria mais complicado pela estrutura Sim, da não tem prefeitura. estrutura para A poder estrutura do atender. legislativo vai ficar à disposição deles também. Com certeza. Os funcionários do departamento Mas nós vamos ter ali legislativo. o ritmo das sessões normais? Exatamente igual. Eles Igualzinho, vão tempo tocar de campainha, palavra, cantar o campainha, hino. é. O Exatamente. Mirim vai ter assessor também? O Mirim não. Agora, ô Pedro, fale para mim,
Mas existe uma idade mínima ou máxima para poder participar? 11 a 16. De 11 a 16 É, anos. e é legal que várias escolas, por exemplo, tem escola que é menor. Vamos ter aquela Eu não vou paridade lançar. lá de 30% de homens e de mulheres? Exatamente igual. Tá. 30% E as eleições mulher. vão acontecer nas A próprias eleição a escolas? gente conversou com a doutora Juliana, É. uma amiga nossa, gente boa pra caramba. Ela ficou super empolgada. Vai ser uma eleição realizada pela Justiça Vai ter Eleitoral. ajuda Assim, de custo? não. Para, Beto. Não. Eu tô perguntando a dúvida minha, a dúvida do ouvinte Eu também. fico aqui imaginando. A gente você. pode ter ajuda de custo, né? Olha, eu fico aqui Uma imaginando. bolsa de estudo, alguma coisa nesse 11 vereadores Tem mirins. várias ideias, Beto, andando, mas a gente tem que estar calçado legalmente para tomar Ô qualquer Pedro, decisão. imagine comigo, 11 vereadores mirins. Você falou que vai ter uma sessão por mês. Se levarmos em consideração o pai e a mãe, aí nós já teremos mais 22 pessoas presentes na Câmara Municipal, porque o pai e a mãe com certeza vão assistir a sessão. Com certeza. Aí você leva o tio, você leva a tia, Às você vezes leva vai o a irmão. turma da escola dele, ele vai estar representando. Você vai lotar, superlotar a Câmara Municipal. É capaz de ter uma grande adesão ali na assistência. certeza, né? Porque já tem, por exemplo, tem escola que é menor. Isso eu acho bem legal. As escolas, eu falei, olha, vocês, se é uma escola menor, faz uma coligação, porque o mandato, ele começa. O que você faz? Você, olha, eu apoio, vamos dizer, o Calói, que é lá nas Pedrinhas. O Calói apoia um de outra escola, só que na outra eleição você nos apoia. Até para ter esse senso que às vezes se você indo sozinho, você precisa montar um grupo. Sim. O Maria Júlia, que é uma como que vai ser? Eles vão ter que definir como que vai definir quem vai ser o diretor. Então vai ter uma escolha também interna deles. Isso aí é para movimentar, para Da onde surgiu essa ideia, Pedro? Isso aí é um projeto que já existe na Câmara Municipal. E ele nunca realizou no passado, mas não caminhou. Segundo o Marcelo Duarte, que é o diretor de comunicação, que está nos dando um apoio muito bom também. O Marcelo, o Thiago, a Glaucia estão fazendo esse percurso aí de escola em escola. E Marcelo, seu assessor? Sim. Ah, entendi. O Dedo, famoso. Entendi, conhecido dela. Ô, Pedro, legal essa iniciativa, viu? Porque hoje em dia a criançada, principalmente os jovens, não querem saber de política, é só videogame, soltar pipa na rua, e a política é o que move a nossa sociedade. A partir do momento em que a criançada vai ter a oportunidade de participar de forma efetiva no legislativo, não tenha dúvida, vai surtir resultado positivo com certeza. Sem sombra de dúvidas, Pedro. Inclusive, até mesmo para as pessoas, para a criançada, né, para os alunos que não serão eleitos, que participar de uma eleição e perder a eleição faz parte, mas vão estar ali ao lado participando também. Com certeza. Em relação à eleição propriamente dita, como é que será feito? Através do próprio percentual também, ou os mais votados? Será também feita nos moldes da eleição proporcional. Mas como é que você vai explicar para a criançada que o cidadão que teve mais voto que ele perdeu e ele que teve pouco ganhou? É para eles começarem a entender. A entender, né? Por como que funciona. o deputado com baixa votação, Uhum. o Enéas com cara de 250 votos, o porquê dessa. Que eu sou contra esse cálculo da eleição proporcional. Uhum. Você vendo o que acontece, acaba ficando concentrado poder na mão dos chefes de partido, enfim, teria que ter uma revisão, né? A gente Mas aí- precisa de uma reforma política urgente, né? Mas em relação aos partidos políticos, como é que serão realizados para as escolas? Os partidos políticos? É. Não, eles vão. Porque se são nos moldes. Não, porque se são nos moldes da própria Justiça Eleitoral, Exato, nós vai temos que tomar ter várias partidos chapas. com 12 né, candidatos em cada partido. Exato. Isso vai dar um trabalho para a doutora Juliana. Que vai levar lá a cabininha de urna em cada escola, vai ter, ele não vai ser. Eu acredito que isso aí é eles que vão fazer. Então, se vai ser tudo ao mesmo tempo, eu acredito que não. Então vai ser dividido por etapas, porque não dá para atender todo mundo. Ou dá, não sei.
eles estão vendo, mas garantiram que pode deixar com a gente que vai ser realizado com sucesso e lisura total. Vai ser Agora, um negócio você disse que fez uma reunião com os dirigentes, né? com os diretores e os coordenadores da Tá. rede municipal, mas a gente já foi no Rogério Lacais, a diretora já está super empolgada, já vê, porque isso aí abre possibilidades de ter determinados assuntos, qualquer assunto, você acaba questionando, sabendo por quê. Faz parte da grade curricular. O jovem vai saber se está uma situação na cidade dele, na rua dele, a quem recorrer. Ah, é no SAEG, é na CODES, como que eu faço E na tem- saúde para pegar uma condução, retirar um remédio, na assistência social? É muito complexo. E até tem um pro detalhe pessoal ainda adulto. mais fundamental que eu também já estou vislumbrando, que é exatamente o seguinte: nas próprias sessões ordinárias da Câmara Municipal nas segundas e quartas-feiras, a partir do momento que nós tivermos efetivamente já configurado essa nova Câmara Mirim, estes novos mirins estarão presentes também assistindo às sessões, Com para que eles certeza. possam ter noção de como funciona. Vai com os Né? amigos, que vai ter um grupo É uma maneira político. de você levar, né, o munícipe, embora adolescente ainda, mas levar o munícipe até a Câmara, que vai acompanhado Marco, a dos gente pais. já tem vereador mirim em outras cidades, que existe um projeto também parecido, que virou vereador. Vereador de fato. Começou com 12, Vereador 13, mirim. 15 anos e depois se candidatou. Exatamente, eu tenho certeza que vai ter uma sintonia boa entre o vereador com o vereador mirim, então Agora, boas parcerias surgirão. Você acredita que quando nós teremos efetivamente essa composição? As datas, em parceria com a Justiça Eleitoral, a gente está fornecendo, mas o mandato vai ser no primeiro semestre. Aí vai se encerrar, até por causa que vai entrar Tá. no período eleitoral das eleições municipais. E Tá. até para a gente não Mas ter. você acha que a eleição ainda será esse ano? Esse ano. Esse ano Esse ainda? ano. Ah, que bacana. Esse ano. Legal. Para que o ano Tem que vem todas as eles possam- etapas, os cadastramentos, as escolas é facultativo. Qualquer escola pode, só que a maioria estão todas, na verdade, a gente não teve nenhuma negativa, a maioria já nem quer saber, não, porque a próxima etapa a gente vai não, já pode pôr aí, eu vou participar. A maioria já. Aqui o Alexandre Rocha está dizendo: bom dia, Marco. Ótima entrevista com o Pedro. Esse projeto Vereador Mirim. Um abraço a ele e também a todos da mesa. Obrigado, Alexandre. Olha, Abração é pro Alexandre também, projeto parceiro. super bacana e vamos torcer realmente para que se efetive o mais rapidamente possível. É só a escola que vota? Por exemplo, o aluno do instituto, por exemplo, vai ser votado somente pelos alunos do instituto ou é geral? É geral. Ah, tá. Bacana. Bacana mesmo. Pedro, obras de infraestrutura em Então, Guaratinguetá, faltando 2 minutos para acabar o minutinhos. programa. A famosa e esperada ciclovia da Avenida Nossa Senhora de Fátima. Morreu gente ali. Tô sabendo que você está cuidando disso, né, Pedro? Isso, João, é um sonho antigo, não só meu, de toda aquela população, principalmente daquela região, e as pessoas que passam ali. Ali é uma ligação de Santa Rita com Santa Mônica, que são duas regiões densamente povoadas. Tem um ali. engenheiro na ponta. Exato, não. Você vê da Santa Rita, vai para Vila Angelina, Vila Brasil, Flamboyant 1, 2, 3, Santa Mônica, Rua Projetada, Engenheiro Neiva e por aí vai. E ali é também o local onde tem mais fábrica. Se você passar ali 7 horas da manhã, 5 horas da tarde, que é os horários, tá lotado de bicicleta, lotado. Ali tem uma valeta no início, que a gente iniciou essa história com essa canalização da valeta através da parceria que a gente desenvolveu com a MRS. E esses tubos estão há mais de 2 anos no pátio da Secretaria de Obras. Eles mandaram 100, são 181. E a partir daí a gente foi ganhando corpo para começar a desenhar isso aí. Quando o Rodrigo Garcia esteve em Guará, o prefeito apresentou diversas demandas e aquele apontou que queria ajudar no valor de 800 mil, foi a ciclovia. E hoje está assinando a ordem de serviço. Hoje? Ontem assinou, Que já foi beleza. assinado no valor de 850 mil. Nossa, que grana. É um projeto bem minucioso. Eu fui diversas vezes ali com o pessoal da MRS, milhões de vezes. Com o Gianni, com o Gonçalo, com o Paulinho, com todo mundo junto, porque ali tem várias travessias de pedestre. Então é um projeto bem complexo que foi feito em 3 etapas, são 3 projetos ali.
Não é uma coisa simples. Agradeço o prefeito Marcos Oliva, que me deu toda a abertura, todo o suporte para a gente desenvolver esse projeto em conjunto com a iniciativa privada, que é a MRS, que nos ajudou muito, e as secretarias envolvidas da prefeitura. O seu já acha que a MRS tem mais que obrigação de ajudar mesmo, porque o tanto que esses trem atrapalha a cidade da gente, pelo amor de Deus, aqui, ó. Se você não pedir, eles não ajudam, não. Pedro, rapidão, ó. O Marcinho Cabeça Branca, ex-vereador Mirim, atual vereador em Passa Quatro. Marcelo da Santa Casa. João, dê um abraço e um beijo para o meu amigo presidente Pedro. Tá aqui registrado. Manda um abraço ao pessoal da Rua Projetada. 8 horas, Pedro. Um abraço pro Marcelo, meu parceiro. Hoje a gente tem uma reunião às 2 horas. O Marcelo também dinâmico, está em todos os cantos, não só da cidade. O Marcelo tem uma característica de capitanear recursos também, é um grande capitaneador de recursos, consegue trazer para nossa cidade. Abraço para ele, abraço para o pessoal da Rua Projetada, abraço para quem mais? É só para eles mesmo. É só para ele. Projetada e pro Marcinho Cabeça Branca lá de Passa Quatro. Marcinho Cabeça Branca também. Abraço a todos. Vereador Mirim. Pedrão, obrigado pela sua participação. Um abraço. Obrigado, Marco. Obrigado, Beto. Beto ficou quietinho hoje aqui. Olha, eu tô com um projeto pro Carnaval de 2024. Opa, daí eu assisto aqui. Obrigado, João. Um abraço a todos os ouvintes. Satisfação poder retornar. Em breve retornaremos aí. Tem muita coisa para falar, o tempo é curto. Beleza. Obrigado, Pedrão. 8 horas, 1 minuto, ponto final nesta edição. Estaremos de volta segunda-feira, a partir das 6 horas. Um forte abraço, até lá. Bom final de semana e que as coisas boas aconteçam. Você ouviu o Jornal da Mix, na mira da notícia. Apresentação: João Vitor, Vitor Couto, Marco Pacho. CYM 941, Mix Guaratinguetá, emissora integrante da rede Mix de Rádio, 106.7. 106.7. Você está na Mix. E aqui, a vibe é outra. Diariamente, milhões de pessoas em todo o Brasil acompanham uma programação totalmente